O que você faria se estivesse apenas a esfriar em um parque e o céu começasse a quebrar, abrir uma fissura dimensional para um plano diferente? Esse é o dilema em que nosso MC encontrou quando o sobrenatural atingiu a antiga cidade de Lintien. Ele estava sentado em um banco ao sol e abriu os olhos, e o mundo que ele conheceu já começou a desmoronar. Horrores além da compreensão humana romperam o tecido da realidade, e imediatamente liberaram o caos no mundo humano. Ninguém foi poupado. Enquanto você estiver perto, você é alvo de morte, caos e destruição. O primeiro instinto de qualquer humano sano é correr. Corra o mais rápido possível até que os pés os levem. Desde que esteja longe deste lugar, esquecido por Deus. O RMC chegou um pouco atrasado para a festa. Enquanto o resto da população estava lutando por suas vidas, ele ficou preso no banco do parque, olhando diretamente para o monstro. Este foi o dia em que os céus se abriram e derrubaram a devastação. No dia em que o desastre veio, a forma de um horrível indescritível perseguiria qualquer um em seus sonhos. A morte e o desespero se espalharam por toda a cidade em um dia pacífico. O monstro transformou o chão em um mar de lava derretida e a infraestrutura ao redor não foi poupada. Mr. Messi está congelado com medo. Ele segurou o telefone na mão e tocou com a chamada de alguém que chamou de Baby Xiaotsui. Naquele dia, o abismo estava com muita fome, percebendo sua refeição, enquanto o monstro se aproximava de sua posição. Outras pessoas passavam com um pânico comum. O único pensamento da mente do Maxis é que ele não pode morrer aqui. Hoje deveria ser um dia de amor, o dia em que ele iria conhecer sua namorada depois de 3 anos inteiros. De todos os dias que o abismo poderia escolher, ele escolheu o mais importante de sua vida. Todos os seus planos foram destruídos com toda a cidade. Quando o fogo envolveu todo o corpo, queimou sua pele e incendiou sua carne e ossos, suas antecipações queimaram em pedaços com os corpos de civis inocentes. A última coisa em que ele pensou foi arrependimento. Ele ainda tinha tantas perguntas para fazer à garota, mas isso não será possível porque toda a sua existência foi vaporizada. Parece que ele realmente morrerá aqui. Trágico, medo e agonizado, ele ainda tentou chegar ao telefone tocando. Ele pensou que se tudo isso não acontecesse neste dia especial, ele viverá uma vida de livros de histórias, uma vida sempre feliz com a mulher dos sonhos. Seu corpo queimado foi espalhado perto da água. É uma pena que ele nunca mais tenha a chance de vê-la. Sua mão tocou a água fria, trazendo-lhe um alívio antes de partir. No último segundo antes de respirar o último respiro, um pedaço de luz escapou de sua mão. O mundo já esqueceu quando tudo começou. Alienígenas invadiram a Terra silenciosamente, com eventos estranhos ocorrendo cada vez mais frequentemente. No início, as pessoas apenas os consideram como rumores, farsa ou farsa. Pelo menos até que eles se encontrem no meio do fenômeno inexplicável. Esses eventos se estendem até 1934. Em Dongchuan e North High, um cadáver de dragão caiu do céu. Derrubou um barco de pesca, mas o enorme corpo sumiu inexplicavelmente um dia depois. Em 1947, uma criatura gigante parecida com um caranguejo apareceu na costa oeste do Zewaya. Os registros afirmam que matou 15 pessoas sob o olhar de centenas de testemunhas. Recentemente, em 2020, um monstro aquático foi descoberto na região sudeste do Reino dos Dragões. Ele apareceu com uma lua cheia vermelha iluminando o céu, ao mesmo tempo. Todos esses eventos tinham algo em comum. Eles sempre desapareceram da noite para o dia como se nunca estivessem lá. Os incidentes que causaram mortes são categorizados e amplamente rotulados como desastres causados pelo homem. As pessoas começaram a estar cientes desses tipos de coisas. Alguns estão pensando o que realmente aconteceu com a antiga cidade de Litian para que ela seja destruída da noite para o dia. As pessoas até estão se reunindo para a religião e orar com medo de ser a próxima fila para a devastação. RMC começou a abrir os olhos para um estranho mundo azul, um barulho de gargaregação vindo de cima. Levou algum tempo para finalmente olhar bem ao seu redor. Ele estava vendo almofadas de lírio da parte inferior deles. As bolhas estão subindo para a superfície. Observando para baixo, percebeu barbatana no lugar das mãos. Levou algum tempo até que finalmente compreendesse a situação. No começo, ele amaldiçoou com descrença. Examinar seu corpo confirmou que havia se transformado em um peixe. O que está acontecendo aqui, em nome de Poseidon? Como se o destino o tivesse tentado a olhar de perto, ele viu um espelho quebrado no fundo. Estava certo de que se transformara em um peixe, uma pequena carpa. Possui escamas vermelhas, corpo escarpado e uma joia vermelha na testa. Enquanto analisava sua nova forma, outros peixes ao redor não lhe davam atenção. Esta situação bizarra atual o fez pensar que deveria estar morto agora, certo? A última lembrança era de um monstro gigante invadindo a cidade. Talvez transformar-se em carpa tenha a ver com o abismo. Outra questão é sobre sua garota, Xiao Shui. O que aconteceu com o monstro que queimou sua carne e ossos? Ele está cheio de perguntas e a única maneira de obter uma resposta é ir lá e dar uma olhada.
O problema é que seu corpo atual e a situação geral são muito restritivos. Seria ótimo se ele pudesse deixar este lugar primeiro. A má vibração está fluindo por toda a área. Sentiu o olhar predador vindo atrás dele e parecia que seus sentidos estavam bem. Um exército de caranguejos como animais com pinças afiados e aço como carapaças está fixado na pequena carpa solitária. Ele tentou nadar ao máximo, mas suas barbatanas só poderiam fazer tanto. Os caranguejos estão perseguindo-o como se ele fosse o almoço mais delicioso na água. Essa perseguição mortal continuou até que ele chegou a um verdadeiro beco sem saída, pois outra criatura bloqueou seu caminho. Um corpo enorme nadou acima dos predadores e presas. Ele lançou uma sombra tão grande que parece cobrir a pouca luz que pode penetrar nas profundidades. É um peixe azul com escamas com dentes afiados e fortes. Ele pegou um caranguejo de casca dura e o resto correu como um inseto. Como antes, outra sombra enorme lançou escuridamente nas profundezas. No entanto, desta vez, é ainda maior e mais volumoso que o peixe azul. Era uma besta roxa que enanhava uma escala azul e rapidamente mordia um predador de tamanho médio. São vários olhos brilhando como uma anomalia que saiu diretamente do vazio. A pequena carpa, felizmente, encontrou uma caixa de correio de aço em ruínas no chão. Seu tamanho é exatamente o suficiente para servir como esconderijo. Vendo o quão severo era o ambiente neste lugar, ele percebeu que pensar em deixar este lugar seria mais difícil do que ele poderia imaginar. Esqueça de deixar as profundezas. Só sobreviver entre essas bestas incrédulas já era um problema insuperável em si. O medo de ser devorado por criaturas maiores provocou um som de notificação em sua mente. O sistema de atualização invencível foi ativado com sucesso diante de ele. A água começou a bolhar com uma luz mágica, quando lentamente formou alguma forma. Quando a luz mágica começou a desaparecer, foi substituída por uma carne rica coberta escasamente por um sutiã dourado. Seu cabelo era mais azul que o oceano, e seus membros eram mais deliciosos que as pérolas mais preciosas. A parte superior do corpo humano lembrava a de uma deusa. Seu corpo inferior tem a forma de uma cauda com escamas de criaturas marinhas. A sereia mais bonita que já encontrei. A pequena carpa a olhou com um branco de surpresa no rosto e perguntou o que ela era de verdade. A deusa da sereia não respondeu com palavras. Apenas pegou sua barbatana vermelha e começou a correr à velocidade do som. Só o passeio quase matou o pobre cara devido à pressão e velocidade. Eles expandiram a vida marinha rica com apenas um destino em mente. A deusa sereia gentilmente levou a pequena carpa para um local mais seguro, longe das terríveis bestas gigantes. Águas rasas. Com eles aqui, ele perguntou novamente sobre sua identidade. Talvez a questão mais correta seja: o que ela é? Ela simplesmente se apresentou como um sistema de carpa. Mas eu continuarei a chamá-la de deusa da sereia, porque é isso que ela merece. A deusa sereia gentilmente abre nossa janela de status do MCS. Seu nome é Lin Hao, um koi preto de nível 1, com 3 centímetros de comprimento e 0,4 gramas de força de combate pesado em 0,1. Sem habilidades, sem poder sobrenatural, sem pontos de evolução, sem gotejamento nem ris, sem mangueira. Diante disso, como ele pode avançar? Como ele pode passar de um peixe inútil para um peixe que pode sobreviver? A solução da deusa sereia para esse problema é bem simples. Lin Hao só precisa comer. Então ele seguiu as instruções dela e comeu o primeiro pedaço de migalhas soltas que viu flutuar na água. Degorar essa migalha de pão deu-lhe 0,1 pontos de evolução, provando que ele pode evoluir apenas consumindo coisas. Ele olhou para a personificação de seu sistema. Quando os pedaços de pão começaram a cair de cima, Lin Hao começou a comer freneticamente. Visto de cima, este corpo de água aparenta ser pacífico e calmo, especialmente sob a luz suave do céu noturno abaixo. Lin Hao iria devorar tudo o que pudesse usar. Ele até tinha uma leve sensação no estômago devido ao esforço. A última sessão foi particularmente difícil, mas apenas lhe deu 5 pontos de evolução. A deusa da senhorita sereia acabou de deitar casualmente no piso da lagoa, observando cada movimento dele. O Lin Hao começou a sentir que estava a ser enganado aqui. Depois que ele dedicou tanto esforço para comer, é realmente apropriado adicionar esses pequenos pontos de evolução? Após uma curta pausa para se encher, outros peixes desatentos juntaram-se às migalhas de pão gratuitas que caíam do alto. Embora ele esteja cheio agora, Lin Hao não pode deixar todos esses extras desconhecidos obter todos os nutrientes dessas preciosas migalhas. Ele nadou, virou, torceu o corpo e mordeu, não deixando um pedaço de pão passar por ele. Ele só recebeu metade de ponto de evolução por fazer todos esses truques, mas isso era suficiente. Agora que ele pensou nisso, quem alimentou peixes no meio da noite? A resposta para essa pergunta pode estar muito mais próxima do que ele imaginaria. Havia uma mulher ansiosa por um medalhão contendo uma foto dela mesma e um jovem que se parecia exatamente com Lin Hao antes de perder seus membros e ganhar escamas. Sim, esse era o bebê Xiaoshui dele. Ela ainda estava destruída pelos eventos que tiraram a vida de seu amante quando eles estavam tão perto de se ver novamente. Quando suas lágrimas cobriram a lente dos óculos, ela lembrou a última promessa que ele lhe deu. Lin Hao jurou que ele esperaria que ela voltasse, não importa o que for. Lin Hao.
A carpa ficou perto da superfície da água por curiosidade e ouviu seu nome ser dizido pela mulher. Inicialmente, ele pensou que o marido da mulher triste tinha o mesmo nome que ele. Xiaoxiu estava tão perturbado e distraído que o medalho sentimental na mão escorregou acidentalmente. Ver a última memória do amante literalmente escorregar pelos dedos dela deixou ela entrar em pânico. Ela tentou pegá-lo, mas a gravidade já fez o seu trabalho. O medalhão passou pela grade e entrou na água. Todos os peixes, incluindo Lin Hao, se afastaram com medo de ser batados pelo metal que entrou. Este infeliz incidente apenas fez Xiaoxui chorar e sofrer ainda mais do que ela já era. Mas o tempo era muito curto para ficar no lixo. Um homem veio até ela com respeito e chamou Xiaoxui como líder de equipe Luo. Parece que eles têm outro lugar para ser urgentes. Ela limpou as lágrimas como se nunca tivessem existido. O líder Luo colocou os óculos de volta, sua voz se tornou severa e se virou da grade para as águas rasas. Xiaoxui precisava continuar sua vida. Ela tranquilizou Lin Hao para não se preocupar, porque ela virá encontrá-lo quando tudo acabar, mesmo que a busca a levasse até os finais do mundo. Na água, o medalhão se abriu acidentalmente no meio do outono e a pequena carpa viu a foto dentro dele. Foi ele e o amor de sua vida Xiaoxui, conectando os pontos. A pessoa que caiu este medailho e alimentou o peixe do pão raso era sua garota. Lin Hao nadou desesperadamente com todas as forças que seu pequeno corpo poderia reunir. Ele orou para que Xiaoxui não fizesse nada estúpido. Ele está quase lá. Ele já podia ver a luz do céu noturno olhando pela superfície e a figura da mulher que sonhou. Quando ele finalmente rompeu a água e afirmou que ainda estava vivo, que era Lin Hao, e Xiaoxui já se foi. Tão perto, mas tão longe. O peixinho nunca se sentiu tão deprimido do que agora, chorando os olhos com um moco do nariz, e a carpa começou a perceber o quão problemático era não ser capaz de falar. Ele simplesmente não podia viver sem seu bebê. Como ele pode sobreviver sem Xiaoxui? Espere, ela pode ter ido embora, mas o relógio de bolso do medalhão ainda está afundando nas profundezas das águas rasas. Lin Hao mudou de curso e desceu para as águas superficiais desconhecidas. Este nível de criaturas é considerado extremamente letal para um peixe do seu tamanho. Cada um deles pode devorá-lo como ele estava fazendo com todas essas migalhas de pão, mas esse relógio de bolso era um sinal de amor entre ele e sua garota. Ele deve recuperá-lo de volta, mas realisticamente falando, ele é muito fraco para fazer isso agora. Isso é frustrante, mas é a verdade. Ele só podia perguntar ao destino por que ele continuou brincando com eles. Porque eles sempre sentiam falta um do outro. Ele limpou as lágrimas do peixe e fortaleceu sua determinação de não sucumbir a desafios insuperáveis. Ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para sair da água, esperando que Xiaoxu ainda esteja esperando que ele voltasse. Lin Hao voltou para as superfícies. A água superficial voltou à tranquilidade e vazio. Não longe dessa superfície pacífica, a vida de todos os tamanhos vagava por aí, governada por seus instintos. Mas há uma anomalia especial que está operando além de suas necessidades físicas. Um peixe com a força de vontade de um homem desesperado, comendo tudo o que se move e pode fornecer nutrição. Lin Hao passou de migalhas de pão grátis a ingerir peixes menores e crustáceos, subindo de nível rapidamente. A deusa da sereia o assistiu silenciosamente a se deixar frutos do mar. Em sua experiência como personificação do sistema, os abençoados geralmente ficam sozinhos nos primeiros dias. Esta é a primeira vez que ela veio um peixe tão diligente para se fortalecer. Desde o início, Lin Hao estava tão rápido que outra notificação já estava em sua cabeça. Um prompt afirmou que o hospedeiro atendia às condições de evolução. Ele pode evoluir aqui e agora. Ele ainda não sabia o que essa evolução fez, mas o prompt exigiu uma resposta simples, sim ou não. Ele teve que escolher. Claro, o curso natural de ação é escolher sim e lucrar com seu trabalho duro. Quando uma mudança qualitativa começou a ocorrer dentro de seu pequeno corpo, uma luz mágica brilhou sob sua cauda. Quanto à sua pergunta sobre o que a evolução pode possibilitar, a senhorita sereia deusa respondeu que, na verdade, tudo era possível. Levou um tempo. Deve ter levado uma noite toda para a evolução terminar. O Lin Hao deve ter perdido a consciência no meio de todas as mudanças que acontecem no seu corpo de peixe. Quando ele abriu os olhos, ele se sentiu muito diferente do antes. A deusa da senhorita sereia o vigiou todo o tempo para garantir que o processo de evolução tenha ido sem problemas. Ele ficou um pouco assustado ao ver o olhar curioso dela pela primeira vez depois de acordar. A deusa sereia estava realmente confusa com o fato de Lin Hao demorar tanto para evoluir, considerando que era apenas a primeira evolução. Lin Hao também não tinha certeza do motivo, mas sabia que seu corpo parecia um pouco mais longo e suas escamas muito mais grossas do que antes. Ele não é mais aquele pequeno carpa. Ele ganhou um pouco mais glorioso. A deusa da linda sereia perguntou qual parte do corpo dele ficou mais longa. Se ela me perguntar isso, eu teria dobrado. Mas Lin Hao, sendo um peixe, tem o corpo como única parte para se desenvolver. Ele já atingiu o nível 3. Seu corpo tem 45 centímetros de comprimento e pesa 4 quilos. O poder de combate subiu para 1,2, e ele ganhou habilidades como cauda de energia e escamas de aço.
Ainda sem poder sobrenatural, seu limiar de evolução aumentou para 200 pontos. Notável nessa extensa descrição é o aparecimento de 2 novas habilidades. O Lin Hao não esperava essa adição. A deusa da sereia explicou que por 3 segundos, as escamas do corpo se tornam tão duras quanto o aço, com um resfriamento de 10 segundos. Um escudo a cada 10 segundos parecia muito poderoso. Enquanto discutiam as habilidades, uma confusão começou perto deles. Esta é a regra típica da natureza, a sobrevivência dos mais aptos e aqueles que caíram anteriormente neste momento. Um peixe enorme caiu contra uma coalizão de diferentes vidas marinhas. Eles começaram sem piedade com os corpos sem vida. Pode ser uma cena de Grizzly, mas Lin Hao a veio como uma oportunidade de testar algumas coisas. O primeiro peixe a sentir sua presença já sabia que o novo e aprimorado Lin Hao era má notícia. A carpa evoluída imediatamente provou essa teoria ao derrotar 2 criaturas maiores rapidamente. Ele evoluiu de presa fácil para uma carpa capaz de enfrentar outros predadores. Lin Hao ainda não parou. Enquanto todos estavam distraídos com a carne do peixe moribundo, a carpa dava golpes certeiros. Parecia que acertar esses bastardos o fazia se sentir um pouco eufórico. Uma besta enorme com os colchos afiados veio do nada, com o objetivo de fazer um almoço delicioso para ele. Mas Lin Hao não cairá tão facilmente. Ele se virou sem medo. Seus olhos exprimiram calma e confiança. Esta é a oportunidade perfeita para testar sua outra habilidade, que lhe concede um escudo a cada 10 segundos. Seu corpo brilhou intensamente, indicando uma escama invencível. O predador que se atreveu a atacá-lo de surpresa precisaria de um dentista para consertar esses dentes danificados. Em apenas um dia, Lin Hao fez muitos progressos. Ele está muito satisfeito consigo mesmo. Vendo-o dominar as águas rasas, a deusa da sereia começou a dar missões. Sua tarefa usual é engolir 100 camarões de casca preta, e a recompensa será melhorar a visão noturna. Esta tarefa árdua exige que ele devore uma criatura mutada, e a recompensa será uma habilidade aleatória. Com possíveis missões, ele não pôde deixar de se perguntar qual é a linha de chegada dessa evolução devoradora. Ela acrescentou que as recompensas dadas após o sucesso dessas missões podem ser muito mais impressionantes. Pensando em como essas recompensas poderiam ser impressionantes, ele perguntou se havia uma recompensa que o poderia tornar humano novamente. A deusa da sereia reiterou o que ela disse desde o início. Com o sistema em vigor, tudo é praticamente possível. Entender essas palavras deu a Lin Hao uma nova esperança. Como ele é tecnicamente possível se tornar humano novamente, a prioridade deve ser obter o sinal de amor dele e de Xiaoshui, o relógio de bolso no piso da lagoa. Mas retornar às profundezas e enfrentar os horrores escondidos lá será uma tarefa hercúlea. Muitas criaturas que o matam facilmente estão escondidas por todo lugar. A deusa da sereia o avisou seriamente que correr nas águas profundas em seu estado atual equivaleria a suicídio. Ele definitivamente morrerá. Lin Hao não ouviu. Ele só queria ficar sozinho por um pouco. Após algum tempo, ele conseguiu superar a ameaça imediata, alcançar o fundo profundo e se esconder atrás de algumas algas. Agora ou nunca é uma oportunidade grandiosa, surgindo apenas porque todos os grandes peixes se dispersaram do relógio de bolso. Ele seguiu persistentemente o caminho estreito, tentando o máximo para não ser notado pelos predadores que rondavam. À medida que ele se aproximava mais do relógio de bolso, pensava apenas em seu amado Xiaoshui. Ele tem uma visão tão grande de pegar o que é dele, e não notou um problema claro em seu plano astuto. Os peixes grandes se dispersaram da área porque tinham medo do enorme caçador dormindo na área. Lin Hao parou de seguir suas trilhas, e ao ver a escala do monstro diante dele, sentiu o mesmo que na antiga cidade de Lintian. A deusa da sereia resgatou-o da grave situação e repreendeu Lin Hao por correr em perigo sem um plano. Ele parecia uma criança reprimida. Ele se sentiu impotente, sem conseguir recuperar algo importante para ele. Por alguma razão, seus pensamentos voltaram à vida anterior com Xiaoshui. Naqueles dias, ele estava sempre consumido pelo trabalho, mas feliz vivendo com o amor da sua vida. Quando ele foi concentrado, ela sempre amou sua aparência. Às vezes, Xiaoshui o interrompia amorosamente, dizendo que estava com fome ou algo assim. Ele é o tipo de cara que deixaria tudo o que fez para perguntar à garota o que ela quer comer. Naquele dia, era o dia do macarrão. Ele preparou uma refeição deliciosa e quente para ela, acrescentando até um ovo em cima. Levou a refeição abundante para o quarto e pediu a Xiaoshui que cavasse. Quando ela não respondeu pela primeira vez, um mau sentimento começou a entrar. Xiaoshui se foi. Nenhum lugar, em sight. Lin Hao está pendurado com uma tigela de sopa de macarrão feita com amor. A deusa da sereia teve que acordá-lo da sua estumoria. Ele não sabia por que seus pensamentos fluíram naquele dia. Lin Hao apenas balançou a cabeça e garantiu ao sistema que não era nada. Ela criou uma projeção de água do relógio de bolso e disse que, se ele quiser algo, ele deve lutar duro por isso. Tudo o que ele pode fazer agora é trabalhar duro para devorar e evoluir. Ele tocou o relógio de bolso da água e ele se dissolveu em nada. Ele levará um tempo para recuperar o verdadeiro Um. Ele já sabia que ela lhe disse certo no fundo,
A orientação da deusa da sereia lhe deu o moral muito necessário. Ele apenas está moinho e evoluindo. Ele começou a experimentar várias criaturas marinhas no mar raso. A primeira na lista foi uma enorme conchas que estava dando um bom no piso da lagoa. Ele poderia jurar que essas coisas não deviam ser tão grandes. Para descobrir o que funciona e o que não, ele empurrou toda a concha na boca. Ele tentou morder, mas a concha era difícil de quebrar. Não valia a pena passar por todos esses problemas agora. Lin Hao imediatamente cuspiu a concha com nojento. É basicamente incomestível. Embora haja uma tonelada deles no piso da lagoa, ele não conseguia realmente devorá-los para encontrar pontos de evolução. Esta é apenas outra fonte de frustração. Isso o desanimou de sua missão. Se ele não puder morder um conco, ele só pode comer peixe por enquanto. Pode levar uma eternidade para evoluir. Neste ponto, vamos fazer uma pausa do que aconteceu debaixo d'água para olhar para a costa. Um veículo pesado e totalmente equipado acabou de parar ao lado da praia. Pela aparência dos equipamentos, parecia que estavam lá para um assunto sério. Era Xiao Tsui, também conhecido como líder de equipe Luo, e seus subordinados. Seu destino é além da compreensão humana. Um cadáver dracônico foi arrastado até a praia. As autoridades cercaram a área, mas ninguém tem a ideia do que fazer. Nem o subordinado do líder da equipe viu algo assim. A criatura parecia vir das profundezas, mas não havia registros de animais deste tamanho e aparência. Este é um mistério curioso para alguns, mas não para Xiao Shui. Ela imediatamente saiu do carro depois de ver a besta. Ela ordenou a evacuação imediata e manteve todos a uma distância segura da criatura. O líder da equipe os alertou que essa coisa poderia explodir a qualquer momento. Você já ouviu falar de explosões de baleias? Houve casos de explosão de baleias devido ao acúmulo excessivo de gases podridos durante a fase de decomposição dos cadáveres de baleias. Com tamanho considerável, sem dúvida, é uma das armas naturais mortais. O mesmo princípio se aplica ao gigante na praia. Xiao Shu rapidamente utilizou proteção mínima e instruiu sua equipe a preparar um tubo de ventilação. Ela fez uma incisão no corpo com um bisturi comum. Use a incisão para inserir o tubo de ventilação imediatamente. Agora, com os tubos conectados, deve diminuir a chance do pior cenário acontecer. A responsável pelo monitoramento do cadáver informou rapidamente que algo estava errado. Apesar da redução de estresse com os tubos de ventilação, os scanners mostravam erros. O líder da equipe Lu entendeu que isso só poderia significar uma coisa e mandou todos se afastarem. Os homens dela não foram muito rápidos, então ela teve que simplificar a ordem. Todo mundo deve fugir para a vida. Quando a carcaça da besta começou a mostrar sinais de explosão, ela teve que arrastar o tipo de scanner mimose da explosão iminente. Como ela esperava, foi uma erupção sangrenta e bagunça. Sangue podrido, bile e órgãos liquefeitos explodiram por toda a praia. Vendo essa visão nojenta deve ter sido demais para alguns, então vamos voltar para as águas rasas tranquilas. Terríveis camarões inundaram os pisos planos como um gramado, mas a chegada de um novo predador está prestes a mudar isso. Lin Hao tem comido camarões de concha negra em cada ponto de evolução. A carne não é ruim, as conchas são crocantes, e eles geram mais pontos de evolução que restos de peixe. Ele assombrou tantas criaturas que desbloqueou a conquista do caçador de camarões de casca negra, ganhando um cofre de tesouro regular. Até a deusa sereia ficou surpresa que Lin Hao já havia devorado mais de 200 desses camarões. O sistema de realização lhe deu a escolha de abrir o peito normal imediatamente, e ele pegou. Um peito mágico começou a se manifestar nas mãos da deusa da sereia. Quando abriu, seu conteúdo místico começou a envolver o corpo de Lin Hao. Força subida, explosão de bolhas. Barbatanas extremamente resilientes, acrescendo a agilidade, crítica e defesa, além de resistência, continuaram a se materializar diante de seus olhos. Entre as diversas opções, a atualização dos dentes afiados da barbeira foi a mais proeminente para Lin. Essa será uma especificação muito bonita para investir, certo? Bem, afinal, é uma recompensa. Não há razão para que seja ruim ou nada. A senhorita sereia apenas assistiu ao lado, e quando a confirmação foi finalizada, ela o instou com emoção a mostrar qual atualização ele escolheu. Seus olhos estavam quase brilhando com antecipação. Ela não deveria ser a personificação do sistema? Ela deve estar totalmente ciente do que ele escolheu, certo? No entanto, ela explicou que as recompensas de benefícios foram retiradas aleatoriamente. Nem mesmo o sistema pode direcionar ou manipular essas escolhas. Lin Hao espera ansiosamente quando a recompensa selecionada começou a entrar em vigor. A primeira coisa que ele notou foi que esse benefício lhe deu uma sensação de coceira intensa. Ele nadou em círculos tentando aliviar o coceiro, mas não ajudou. É tão desconfortável que ele precisa de algo para resistir. A primeira coisa que ele viu foi um consciente andando lentamente no chão. O objeto que não conseguiu quebrar há poucas horas foi esmagado em uma única mordida, sem qualquer resistência. Ele nadou rapidamente de volta para a senhorita sereia e informou a atualização. Ele revelou os dentes e perguntou a ela sobre sua aparência. Veja os colchos grotescos e maiores. Ela deu a resposta óbvia, afirmando que isso estava além de sua área de especialização, então não tinha comentários. Pode parecer um tanto estranho,
mas o perk Dentes Afiados da barbeira foi extremamente útil nas caças. Lin Hao poderia facilmente caçar escolas de peixes agora é apenas a má sorte que o grupo mais rico de peixes aqui, os escuros, gostava terrível. Quanto à sua outra busca, ele só podia imaginar que Gosto teria uma criatura mutada. Isso levanta a questão de que até é considerada uma criatura mutada. Talvez esses sejam organismos que sofreram mutações devido à água poluída. Ele perguntou à deusa da sereia se essas missões são geradas em condições possíveis no ambiente atual ou se também são geradas aleatoriamente. O próprio sistema não sabe a resposta. Se o primeiro for verdade, significa que há uma criatura mutada nesta lagoa, o mesmo tipo que o matou como humano. Enquanto Lin Hao estava imerso em pensamentos profundos, ele sentiu uma presença secreta ao seu redor. Ele se virou rapidamente para ver o que era, mas não encontrou nada. Ele não podia ver o que estava escondido na escuridão, mas sentiu um calafrio percorrer sua coluna. Então ele ouviu algumas vozes humanas de cima. Eles planejaram liberar alguns peixes de pleco na natureza, sabendo bem que é ilegal e prejudicial. Dezenas de peixes fleco vieram de seu barco e encontraram seu novo lar nestas águas tranquilas. Lin Hao ficou irritado ao ver demônios liberando espécies invasoras na natureza e em sua casa. Quando o peixe fleco estava prestes a se aclimatar ao ambiente, uma presença de baixo começou a emergir para a superfície. Uma criatura enorme viu a confusão acima e decidiu se mover. Era uma serpentina cujo comprimento pode se estender das profundezas até a superfície, e parece irritado. O alarme começou a soar por todo o sistema de Lin Hao. Este é um aviso urgente de ameaça. O sistema detectou criaturas extremamente perigosas e alertou Lin Hao para se preparar para a batalha. O monstro serpentino deslizou na água para comer o peixe invasor. Lin Hao assistiu de abaixo e quebrou o cérebro para a próxima ação. Ele sabia que, devido ao tamanho da lagoa, seria muito difícil sair dessa bagunça. Para piorar a situação, uma besta do tipo tubarão que parece confuso se juntou à luta para mastigar algum do almoço de peixe preto recém-cair. Os dois monstros mutados se encontraram inevitavelmente no meio de suas respectivas festas e imediatamente expressaram hostilidade um ao outro. O Sr. Snake atacou o tubarão áspero, mordendo suas escamas resistentes e fazendo a pobre besta sangrar na água. Esta cobra tem claramente vantagem em velocidade e tamanho. Ele pode contorcer seu corpo ágil para encontrar o melhor ângulo de ataque. Koi Lin Hao observava a luta com um sorriso. Quando aves e ostras brigam, os pescadores aproveitam. Parece que ele pode ser um pescador hoje. Ele permaneceu olhado para a briga, mas notou que alguns peixes de pleco estavam em torno dele. Lin Hao rapidamente mordeu a criatura invasora com suas mandíbulas afiadas. Ele rapidamente percebeu que esse peixe era muito mais difícil de engolir do que parecia. Outro problema adicional era que a carne ficava presa em seus dentes. A única vantagem desses invasores era que cada um deles poderia conceder 10 pontos evolutivos. Isso é um bom negócio. Lin Hao pode obter alguma boa experiência. Perto da superfície da água parecia que a batalha da besta havia terminado de uma maneira muito sangrenta. O tubarão bruto foi brutalmente decapitado pela besta cobra. Adicionalmente, parece que o ser serpentino não está satisfeito com apenas uma refeição mutante. Sentiu um movimento na água e concentrou o olhar para baixo, onde Lin Hao estava entretido mastigando batatas fritas indefesas. Rapidamente forçou Ao a virar-se para encarar o pequeno Koi, claramente desejando mais carne fresca. Lin Hao tentou se acalmar para não entrar em pânico. Ele procurou desesperadamente uma saída dessa situação complicada. Felizmente, ele rapidamente descobriu uma fraqueza que lhe deu um vislumbre de esperança. A besta cobra foi ferida em sua luta contra o tubarão bruto. Ao longo do seu corpo esbelto, há uma longevidade profunda e longa que sangra profundamente. Mas essa ferida apenas tornou a cobra mais crucial e agressiva. Lin Hao, com fome de comer a carne de Koi, manobra e usa seu tamanho pequeno para se esgueirar rapidamente no ponto cego do monstro. Depois de ter certificado de que ele não estava na visão do inimigo, Lin Hao encostou seu corpo em uma pequena caverna de rochas. Misery Snake virou a cabeça para onde Lin Hao fugiu, confuso para onde a pequena presa havia ido. Quando você tem o porte deste monstro, pode localizar a próxima presa com pura força bruta. Usou seu corpo como um chicote para destruir rapidamente a formação rochosa no leito da lagoa. Uma vez que essa raiva selvagem foi feita, o terreno parecia um destroço irreconhecível de rochas e detritos. Lin Hao conseguiu sobreviver sem lesões. Ele acredita que com esses plecos ainda por perto, desde que a cobra fique escondida, ela provavelmente perderia o interesse por um pequeno tímido como ele. Mas ele não pôde abalar o frio que sentiu caindo pela coluna. Isso ocorre porque a besta não desistiu após uma só sessão de chicote. Ele continuou atingindo as rochas e pulverizando tudo debaixo delas. Desta vez, Lin Hao foi afligido pelo colapso da formação em que se escondeu. Ele não sabia por quê, mas essa cobra estava ansiosa por matá-lo. Se não for esmagado até a morte, ele precisa sair daqui o mais rápido possível. Se ele conseguir isso, ele ainda pode ter uma chance de sobreviver.
Seu corpo masculino facilmente girou o corpo de Xiao Yukei para evitar o dano, colocando suas costas no caminho para acumular carne e sangue. Ele tem uma expressão estoica no rosto grosso enquanto protege Xiao Yukei-su. Quando a explosão se apagou, ela olhou para as consequências. O sangue, os órgãos e o interior de um monstro em decomposição poderosos dispersaram a praia em um dia chuvoso. Agora que a parte de alta aposta foi concluída, Xiao Xui voltou ao modo profissional e agradeceu educadamente a um de seus subordinados. Depois de inspecionar mais detalhados os resultados, ela notou algo extremamente atraente e alarmante. Na areia entre a matéria decomposta, havia um lodo verde brilhante que se destacava entre a carne carmelha. Ela imediatamente determinou que o pior cenário aconteceu. Xiao Xu virou-se para seu subordinado e exigiu que ele e todos os outros deveriam pegar todas as armas que pudessem pegar as mãos. Essas manchas verdes são ovos de monstros. Eles não podiam deixar nenhuma dessas coisas rastejar de volta para a água. Felizmente, as unidades militares de sua equipe estão próximas, e a resposta é rápida e confiável. As forças armadas equipadas com armaduras e armas especializadas completas invadiram a praia com velocidade impressionante. Até o líder da equipe Luo pegou armas e parecia que realmente sabia usar uma arma de fogo automática no sinal de partida. Ela e outros membros da equipe lançaram balas nas manchas verdes integradas com a carne podre do monstro. Seu subordinado não pôde deixar de elogiá-la por sua inteligência e mortífero com uma arma enquanto elimina os ovos da besta. Xiao Tsui estava calmo e coletado em um grau terrível. Ela é absolutamente a sangue frio. Como se sentia que o amor de sua vida também estivesse lutando, Lin Hao se recusou a morrer em sua situação terrível. Ele não poderia morrer nas águas profundas de uma lagoa cheia de arrependimentos. A gema de diamante em sua testa começou a emitir luz misteriosa. Cerrou os dentes, só pensava em sobreviver. Aconteceu que a besta cobra o engoliu inteiramente. Agora ele está à mercê do sistema digestivo do monstro. Dentro da besta, lembrou-se de um simples fato que pode determinar sua morte ou sobrevivência. Essa cobra foi ferida em uma luta com um tubarão antes. Lin Hao lembrou que havia uma lacuna profunda nas costas do monstro. Agora, ele estava no meio do estômago da coisa. Precisa só encontrar o caminho para as costas do monstro. Se não encontrar a saída a tempo, terá o mesmo destino dos restos parcialmente digeridos ao redor do trato digestivo da cobra. Lin Hao rejeitou qualquer pensamento de derrota, pois ele tinha uma armadura de aço. Quando precisasse, com seus dentes afiados, encontraria e feriria a cobra inevitavelmente. Enquanto se aventurava cada vez mais nos monstros e lados, ele viu uma luz verde cheia de vitalidade à distância. Isso pode ser um sinal de que a besta está curando rapidamente. Está do lado de fora. A besta cobra está mastigando ervas bizarras para aumentar sua regeneração. Quando Lin Hao se aproximou da luz curativa, a carne já estava parcialmente recuperada, mas isso não é um problema, pois ele poderia usar sua capacidade para endurecer as escamas até um grau indestrutível e bater com força o corpo na ferida recuperada para abri-la de dentro. Imagine ser a besta cobra neste momento. Você acabou de comer um pequeno lanche de peixe e sente algo perfurando seu estômago com uma rugosidade de grade. O Lin Hao teve impulso suficiente para criar uma ferida ainda maior do que a que usou como porta de saída. O sangue começou a saltar da ferida. A cobra suportou toda a dor inimaginável e a dirigiu para o pequeno koi que acabou de estragar seu interior. O Lin Hao, de alguma forma, fez o caminho perto da superfície, criando uma distância decente entre ele e a besta. Ele agradeceu às estrelas da sorte porque o monstro estava ferido. Ele teria feito de outra forma. Mais uma vez na natureza, a deusa da senhorita sereia finalmente apareceu. Olhando de cima, Lin Hao não pôde deixar de perguntar quão profundo era essa suposta lagoa. Pode acomodar monstros gigantes como a serpente de água mutante. Deve haver algum portal interdimensional no fundo para Lin Hao descobrir por si mesmo. Agora que estava fora de dano, Lin Hao viu que os peixes grandes haviam sido excluídos, deixando só os pequenos. Não é natural que ele tenha uma vez para comer os plecos menores? Quando os peixes negros notaram que o koi chegou ao lugar, parecia que já sabiam o que estava a vir. Lin Hao nadou com um novo entusiasmo, enquanto ele pretendeu desfrutar de bom dom da natureza. Ele estava alegre subindo e rapidamente estava enquanto comia sua presa. Toda a experiência que ele estava recebendo era doce, mas o sabor do peixe era horrível. Mas persistiu no gosto não comestível e conseguiu acumular experiência suficiente para atender às condições de sua próxima evolução. Claro, ele rapidamente iniciou seu próximo nível de processo. Quando toda a composição genética foi alterada, seu corpo brilhou com uma luz sobrenatural cegante. Lin, como o koi negro, atingiu o nível 4, crescendo em tamanho e aumentando seu poder de combate para 3,2. Em sua nova janela de status, tudo foi bastante atualizado em termos de qualidade, mas também havia algumas novas linhas adicionadas. A senhorita sereia parecia guiá-lo a atravessar as novas armas em seu arsenal. Uma coisa nova que ele pegou foi uma habilidade passiva chamada Mordida de Rasgamento. Ele faz o que diz e aumenta sua força de mordida. Parecia muito bom, mas Lin Hao ficou desapontado com essa evolução.
Embora ele estivesse feliz por atingir 70 centímetros, ele ainda não era nada em comparação com o tamanho da cobra que o comeu. Juntamente com sua capacidade de batalha atualizada, foram novas missões. Sua missão normal é devorar 100 peixes e 100 caracóis de maçã para aumentar a nitidez dos dentes e a tenacidade das escais, respectivamente. E a missão especial é devorar uma criatura mutada para uma habilidade aleatória. Lin Hao imediatamente trancou e pretendeu comer um Plecos mais nojento. Nesse momento, os Plecos se alegaram e começaram a nadar para longe dessa tímida gluto. Isso tornou mais difícil caçá-los, mas com sua velocidade e mordida rasgadora, não foi problema para Lin Hao. Então algo estranho aconteceu. Um dos peixes que ele alvo tinha um corpo inusualmente frágil. É apenas uma casca vazia sem órgãos ou ossos de peixe dentro. Há um lote colorido nojento dentro da concha. Em vez disso, quando olhado mais de perto, os rostos desses lotes são pesadelos, algo que faria a pele de qualquer um rastejar. Lin Hao nem entendeu a estranha que ele estava testemunhando quando o lote saiu da casca vazia, como se sua vida dependesse dele, e conseguiu encontrar outro peixe. O lote colorido não pensou atrás dos olhos do peixe. Abriu sua mariga e pequenos tentáculos, enquanto correu cruelmente para os olhos do peixe. O pobre cara começou a se torcer de dor e o parasita nojento entrou no cérebro do peixe. Lin não pode acreditar em seus olhos. Se o lote decidir alinhar seus olhos, ele poderia ser esse pobre peixe. Ele estava morrido. O que exatamente aconteceu neste lago? Lin assistiu com horror ao parasita comer o cérebro do peixe inconsciente, apenas nadando sem pensar. Ele se virou para a deusa da sereia e perguntou se ele podia comer essas coisas parasitárias, e ela respondeu desprezadamente que ele poderia tentar sempre, quer tentar coisas novas. Sem alambre, Lin Hao cortou o peixe recém-possuído e o lote imediatamente se torceu para um lugar seguro. É surpreendentemente rápido. Rápido o suficiente para escapar antes de ser abaixado pelos dentes afiados da barbeira. Lin Hao ficou furioso porque algo tão pequeno poderia fugir tão facilmente da boca com fome. Estes loaches parasitários obviamente não eram desta lagoa, mas surpreendentemente sabiam o seu caminho em torno do extremo profundo. Com sua velocidade impressionante e tamanho quase invisível, eles conseguiram manobrar em torno de inúmeras bestas aquáticas mortais escondidas nas profundezas. À primeira vista, as águas rasas podem parecer calmas, mas cada instante que uma criatura viva passa nesse local é repleto de ansiedade. Até Lin Hao experimentou isso. Além dessa ansiedade, a deusa sereia podia sentir que o pequeno Koi ainda estava pensando no relógio de bolso que caiu abaixo. Lin Hao percebeu que precisava se apressar ainda mais e otimizar o filho para recuperar aquele relógio de bolso. Ele não podia perder mais tempo, então o Koi correu para a escola de Plecos para acumular mais pontos. Ao mesmo tempo, em uma costa longe da lagoa, um barco de pesca foi cercado pela polícia por algumas razões misteriosas. Dentro, um dos pescadores sofreu ferida grave no pescoço que não pôde ser mostrada no YouTube. Como é brutal, especialistas forenses foram enviados para entender o incidente que atingiu este barco de pesca inocente. Outro pescador que estava no local do crime parecia ter visto um fantasma ou algo assim. Ele continuou insistindo que a tripulação foi morta por um loach, mas as autoridades o olharam como uma pessoa louca. Um loach simples não pode infligir feridas tão viciosas a um homem, certo? Tratado como se fosse louco. O pescador começou a assustar e afirmou que não estava mentindo, e um loach mordeu o pescoço de seu amigo e enterrou no corpo do cadáver. Ele estava sob força e extremamente assustado na noite em que isso aconteceu, mas chamar a polícia nem chegou à sua mente. Além disso, este cara apenas sugeriu que toda a tripulação foi morta, mas havia apenas um corpo dentro do barco. Se for esse o caso, onde estão as outras vítimas? O pescador ouviu isso e um resfriamento correu pela coluna. Ele começou a se comportar mais errático e insistiu em ver todos serem mortos pelo loach. Ele também os avisou desde o início que o loach tinha uma má vibração, mas a tripulação ainda o trouxe de volta. Agora que tudo foi dito e feito, ele se sentiu desesperado. Ele continuou repetindo que tudo acabou e tudo acabou agora. Felizmente, um dos policiais percebeu que isso estava acima do seu salário e ordenou uma chamada para a unidade Dragão. Esses caras podem fornecer algumas respostas que precisam desesperadamente. Esta unidade de dragão em questão foi liderada pelas mãos complexas de alguém que conhecemos. Ela está inspecionando peixes encontrados no barco de pesca. Xiao Shu já estava esperando ver o que estava a haver neste barco. Não há nada além de conchas vazias de vida aquática. Ela perguntou sombriamente aos pescadores sobreviventes onde pegaram esse lote amaldiçoado, e ele respondeu que eles se aventuraram perto da costa bloqueada. Xiao Shu permaneceu calmo e perguntou sobre os corpos desaparecidos do restante da tripulação. A polícia encontrou os últimos vestígios de sangue perto de um lago local. O líder da equipe Lua começou a conectar os pontos. Parece que a explosão de criaturas mutantes há dias também foi invadida por esse lote mutante. Seu corpo estava cheio de ovos de loach, mas o monstro era apenas outra vítima de quem sabe quantos outros. Ela imediatamente ligou para informar sua equipe que eles tinham um grande problema. Os ovos mutantes entraram nas águas interiores. Eles precisam organizar um resgate no distrito. Por enquanto, ela quer ser levada para o rio, onde os últimos vestígios das vítimas humanas foram detectados.
De volta nas águas rasas da lagoa, Lin Hao lançou um ronco exausto enquanto continuou empurrando o peixe para a cavidade. A senhorita sereia estava olhando preguiçosamente do lado, curiosa porque ele insistiu em comer apenas peixe pleco quando tinha uma variedade de escolhas nesta lagoa. O Lin Hao só queria erradicar essas espécies invasoras. Além disso, ele comeu quase tudo o que pode representar uma ameaça nas águas rasas. O resto da ecologia é um residente indígena inofensivo que pode ser deixado sozinho pacificamente. Além disso, sua missão deliberada de erradicar o peixe pleco deu pontos suficientes para se atualizar novamente. Ele sabia que toda vez que evoluiu, há a possibilidade de obter uma nova habilidade. Da última vez, ele obteve uma habilidade nomeada Auspicioso. Isso pode ter algo a ver com Xi. Enquanto ajustava a janela de status, apareceu uma notificação de atualização da sua missão. Sua missão normal ainda era caçar peixes pleco, mas sua missão especial aumentou o objetivo de devorar criaturas mutadas com um cofre de tesouro azul como recompensa das Water as Deserts. Como era cedo de manhã, sua hipótese de que a missão se renovou a cada novo dia foi praticamente confirmada. Ele verificou as condições para devorar 10 criaturas mutantes, e achou que parecia meio absurdo. Comê-los quando não havia tantas criaturas mutantes nesta lagoa no primeiro lugar parecia ridículo. Além disso, ele acredita que os louches parasitários que ele encontrou deveriam viver no mar. É completamente possível que alguém ou algo liberte esses parasitas mutados neste lago de dragões. Talvez eles tenham sido misturados com esses plecos. Lin balançou a cabeça e se livrou de pensamentos inúteis e sinuosos. É hora de se concentrar em colher os ganhos de seu trabalho duro. Agora é o momento de evoluir mais uma vez. Ao confirmar o processo evolutivo, uma luz sobrenatural vinda de sua gema de diamante começou a envolver seu corpo novamente. Lin, como o Koi Preto, atingiu o nível 7. Seu corpo agora tem 1,3 metros de comprimento e pesa 6 libras. O poder de combate subiu para 7,7 pontos. Sua auspiciosidade passiva agora pode aumentar a velocidade de evolução de plantas e animais próximos em pequena quantidade. Ele também ganhou a capacidade de camuflagem quando ficou em uma área. Isso basicamente o fez um camaleão de água. No momento em que a evolução foi concluída, peixes comuns de diferentes formas, tamanhos e cores começaram a nadar elegantemente ao seu redor. Isso deve ser devido ao seu poder divino sendo atualizado. A habilidade passiva auspiciosa atraiu plantas e animais próximos, ajustando sua velocidade de evolução. Na superfície da lagoa, uma menina e sua mãe assistiram vários tipos de vida marinha colorida dançando em torno de um koi específico. A menina ficou muito feliz em ver tantos peixes exibiram um show espetacular, mas sua mãe a avisou que eles precisavam ir porque a lagoa estava prestes a ser bloqueada. Conforme sua mãe disse, o som das tropas marchando em uníssono começou a crescer constantemente. As forças armadas formaram barriadas ao redor da lagoa e exigem firmemente que todos os civis deixem a área rapidamente. Eles imediatamente implantaram alguns gadgets subaquáticos na lagoa para obter a planta da terra, ou neste caso, água. Lin Hao viu estes bizarros aparelhos de alta tecnologia e chegou perto de um por curiosidade. Com base no sinal de pulso da superfície da esfera, esses gadgets devem ser dispositivos de detecção. Ele pode ter feito algo imprudente próximo a um desses sensores, o que resultou na emissão de uma luz vermelha e no início de um alarme silencioso. O computador que recebeu a transmissão mostrou que os dispositivos implantados detectaram uma criatura mutante. Como resultado, o próprio sistema de Lin Hao começou a agir e bombardeá-lo com mensagens de aviso. Ele foi simplesmente alarmado por ter sido detectado. Confirmada a presença de criaturas mutantes na lagoa, forças especializadas com equipamentos de mergulho foram enviadas para o local. Há um arpão afiado nas mãos deles em caso de ataque. Num canto da lagoa, o sistema de Lin Hao implorava para sair. Depois de ser classificado como mutante, todos os ângulos que ele olhou estavam cheios de avisos brilhantes. Ao olhar para cima, a silhueta do mergulhador apareceu. O Lin Hao já sabia que as águas profundas estavam cheias de muitos fatores desconhecidos, tornando-o perigoso. Ele não esperava que esse perigo fosse da terra seca. Perigoso ou não, ele não pode continuar parado como um pato sentado no mar, esperando a morte. Ele prefere correr um risco no nível mais profundo em vez de lidar com o nível desconhecido de poder humano. O Koi entrou profundamente na zona de perigo caverna do misterioso Lago de Dragão. Ele ficou surpreso ao descobrir que suas capacidades atuais não eram tão ruins. Os tempos mudaram e ele não está mais no fundo da cadeia alimentar. A deusa da sereia reapareceu. Desta vez, ela o pediu para se aventurar mais para as fechas profundas, e eles ainda não viam uma ideia que Lin Hao se opôs fortemente como personificação de seu sistema. A deusa da sereia não pode apenas desejar seu bem-estar uma vez, em vez de empurrá-lo o anfitrião para o poço de fogo repetidamente? A deusa da sereia se renunciou e aconselhou Lin como morder antes que eles se escondessem mais profundamente. Ao observar a presa apontada pela sereia, Lin sentiu uma barrinha de galo no corpo, apesar de fisicamente isso ser impossível para um peixe. Quem não se assustaria ao ver um peixe com vários parasitas presos à cabeça?
Lin, como decidiu usar uma de suas habilidades recém-adquiridas, camuflagem. Essa habilidade é bastante útil. Esta é a ferramenta perfeita para ataques secretos, pois ele está preparado para o desafio. A pobre presa em que ele estava testando era um peixe infectado por Loite. Lin Hao não deixou o reflexo de ver os parasitas se torcer, impedindo-o de morder e comer toda a cabeça do peixe infectado. Ele descreveu a sensação de comer esses Loites mutados como escorregadio. É muito semelhante à sensação de comer macarrão de vidro. Surpreendentemente, essa mordida cumpriu as condições para completar sua tarefa especial de devorar 10 criaturas mutantes, de uma só vez. Ele não podia acreditar que fosse tão fácil obter um cofre azul de tesouro. O conteúdo do peito permanece um mistério até que a deusa da sereia o abra. Esta recompensa contém uma habilidade chamada Escamas de Ferro Preto. Isso é basicamente autoexplicativo. As escamas em todo o corpo serão tão duras quanto o ferro preto. A transformação é rápida e impressionante. Finalmente, Lin Hao, Oi Preto, ganhou uma cor que corresponde ao seu nome. Essa transformação o fez sentir que todas as suas escamas foram arranhadas, mas não doeu muito. Ele só sentiu uma coceira incômoda. A recompensa que ele encontrou por aceito mudou o jogo. No entanto, essa é apenas uma habilidade que ele precisa ativar. Sua primeira transformação foi bastante cansante, pois ele ainda não estava acostumado a ela. Mas com esta nova armadura de escala, a autopreservação não deve mais ser um grande problema. Falando em autopreservação, parece que sua confiança será testada mais uma vez. Um predador maior escondiu no escuro, observando cada movimento dele. Lin Hao imediatamente sentiu a desejo de sangue vindo de trás, e rapidamente voltou sua atenção para a fonte. Ele tem algumas coisas inacabadas com essa besta, uma enorme besta de cobra mutante nas profundidades. Ele não esperava que eles se encontrassem tão cedo. Mas está aqui, a segunda rodada de batalha está prestes a começar. A cobra mutante abriu a batalha com seu aterrador lançamento a velocidade extremamente rápida. Sua mandíbula estava aberta, à espera de engolir o pequeno buraco novamente. Quando Lin Hao recuou rapidamente, seu sistema alertou que o poder de combate do adversário atual era maior que o anfitrião. De repente, ele parou de recuar e virou o corpo inteiro para enfrentar o inimigo com um sorriso confiante. O sistema lhe deu um vislumbre de esperança. Se a cobra tem uma pequena vantagem em combate, talvez seja a hora de mostrar quem é o verdadeiro chefe. A besta serpente certamente poderia intimidar, mas Lin Hao ficou inabalável e convicto diante do rugido. Ele usou seu novo poder para ativar escamas de ferro preto, armando todo o corpo com essas armaduras quase indestrutíveis. A cobra correu estupidamente para a frente para dar uma mordida que poderia ter partido Lin Hao ao meio, mas o monstro sentiu dor se espalhar pela boca. Ainda assim, ele mordeu mais forte, mas as escamas pretas eram duras de perfurar. Chegou a um ponto em que os coxos da cobra foram quebrados. Com feridas graves na gengiva, a cobra desistiu após deixar seus próprios dentes quebrados. Essa interação convenceu Lin Hao de que ele tem a vantagem agora. Ele usou energia supercarregada para iniciar um ataque de vingança, com um poderoso golpe de cauda. O poderoso golpe pegou a cobra de surpresa. Quando ele ainda estava torcido de dor devido aos dentes quebrados, um golpe sólido atingiu seu rosto. O bateamento da cauda é poderoso o bastante para lançar a fera que cai mais fundo na água. Esta besta é realmente formidável. Ele conseguiu se apanhar de queda livre muito profunda. O Lin Hao apenas queria enfatizar que uma besta é sempre uma besta. Eles atacam com base no instinto e não aprendem as lições. A cobra estúpida tentava outro ataque previsível, mas desta vez Lin Hao mudou a situação e mordeu alguém acostumado a morder. Seu dente afiado com a lâmina aprimorada não é brincadeira. Eles cavaram fundo nas escamas e carne duras do monstro, fazendo a cobra sangrar novamente. O Koi percebeu que o inimigo ia atacar novamente e chamou o poder das escamas de ferro preto que armaduravam seu corpo. Nesse ponto, ele apenas gostava de fazer a besta que tentou digeri-lo lutar. Com essa luta, ele finalmente poderia mostrar os resultados de sua evolução árdua. Percebendo que o pequeno tímido era um pouco demais para lidar, a cobra mutante começou a correr. Eles começaram com Lin Hao como presa. Parece que eles vão acabar com o pequeno tímido como um predador. Ele persistiu em perseguir e morder a cobra mutante o máximo possível. Quanto mais fundo seus dentes afiados da lâmina cravavam, mais dor a besta recuada sentia. Lin Hao gritou com uma última empurrada e queria matar seu rival, quando a cobra mutante começou a sangrar de todos os orifícios imagináveis. Essa intenção pode ser realizada mais cedo do que mais tarde. A força de mordida e a tenacidade do Lin Hao resultaram numa grande porção da carne crua da cobra mutante sendo arrancada, abrindo uma ferida mais profunda que a anterior. A besta deve ter percebido que retirar e defender eram inúteis. Então ele estendeu a língua para restringir o movimento do Koi novamente. Mas desta vez, Lin Hao melhorou a escala e fortaleceu um poderoso balanço da cauda como um plano de fuga forte. O balanço da cauda é obviamente diferente do anterior. Isso envolveu o corpo de Lin Hao com energia elétrica, quando um vórtice de água foi lançado em direção ao monstro. Este vórtice começou a causar danos e ferir o mutante da cobra em várias áreas vitais.
A sequência de ataques finalmente alcançou um último passo que penetrou no corpo da cobra, lembrando como Lin Hao sobreviveu ao primeiro encontro hoje. Ele não estava apenas quebrando a carne para fugir, ele estava fazendo isso para matar. Vendo a cobra mutante morrer de vários cortes profundos e feridas, a armadura de escala de ferro preto de Lin Hao começou a se dissipar a tempo. O sistema o parabenizou por matar a cobra de brocado de ponto vermelho mutante. Após a luta, o solo abaixo mostrou a intensidade da luta. Crateras e mais crateras manchadas de sangue tinham se formado. Lin Hao mastigou cuidadosamente a carne que ele rasgou de várias partes do corpo da cobra mutante. Ele achou que o fim da disputa sangrenta deles foi muito anticlimático. Finalmente, ele tirou o gosto amargo da derrota e impotência da boca. É hora de recuperar o que é dele. Depois de um banquete fora da tela com a cobra de brocado de ponto vermelho mutante, Lin Hao é agora 500 pontos mais rico do que antes. Este é o maior número de pontos que ele recebeu por uma única matança. A deusa sereia explicou que isso acontece quando você desafia além do seu nível e tem sucesso. Além dos pontos, também há ganhos inesperados. Lin Hao ouviu isso e imediatamente virou-se com um olhar curioso nos olhos. A menção de ganhos inesperados atingiu seu pico de curiosidade. A deusa da sereia evitou dizer mais. É melhor deixar Lin Hao experimentar o processo, chamando o poder da gema de diamante na testa dele. O poder da deusa da senhorita sereia se combinou com o núcleo de Lin Hao em um espetáculo de luzes. De repente, ele se foi do mundo das águas sem fim. Esse sentimento é semelhante à evolução. Lin Hao abriu os olhos e, para surpresa, sua visão voltou ao estado humano original. Ele achava que, em vez de barbatanas, suas mãos haviam desaparecido para sempre. O peixe-koi sumiu, e o único que restou neste mundo mágico subaquático foi o corpo humano rasgado de Lin Hao. Ele tentou mover suas mãos humanas e fechá-las em punhos, e sua mobilidade parecia não ter problema. Ver seus membros normais novamente trouxe-lhe imensa alegria. Ele realmente falta de suas mãos em sua situação, quem não vai? Mas o mais importante, ele recuperou seu rosto bonito e encantador, em vez de sua aparência escamosa de peixe. Ele estava muito exagerado, e Lin Hao começou a sacudir a deusa da sereia com entusiasmo. Ela teve que acalmá-lo e deixar claro que essa transformação seria temporária e curta. De repente, o otimismo de Lin Hao foi destruído. É um pouco amargo receber algo que você deseja tão muito, mas recebê-lo apenas por um tempo limitado. A deusa da sereia queria garantir que ele compreendesse completamente os parâmetros dessa forma humana. Como ela mencionou, isso é uma solução temporária. No fundo, ele ainda é apenas um peixe de nível baixo. Além disso, Lin Hao só pode falar com ela porque outros não podem ouvir sua voz. Ele não terá capacidade de combate até agora, o que é uma chance, mas mesmo assim, ele pode parecer humano novamente. É tudo o que importa. Lin Hao quer aproveitar essa janela limitada para deixar a água e ir à costa imediatamente. A deusa da sereia não se opôs à ideia, mas se ele deixar a água como agora, quando alguém o encontrar, provavelmente será levado pelas autoridades por ser um estranho nu. Felizmente, esse não deve ser um problema impossível. Lin Hao nadou constantemente para a superfície do lago de dragão místico, cuidado para não atrair a atenção. Desde o início, ele lembrou que havia um armazenamento perto da costa que as pessoas raramente visitavam. Lin secretamente rompeu a superfície usando um lírio como cobertura. Ele sabia que o depósito estava cheio de itens perdidos e não reclamados. Isso é enorme. Essa sala poderia basicamente servir como seu camarim temporário, usando algas como calças provisórias. Ele tentou ao máximo não ser visto por olhos humanos enquanto se dirigia à porta do depósito. Quando finalmente teve certeza de que ninguém observava a área, ele correu para a porta. Felizmente para ele, os responsáveis por este lugar não usam fechaduras. Depois de procurar nas pilhas de caixas perdidas e encontradas, ele encontrou um traje esportivo decente e limpo o suficiente. A única coisa que ele levou à superfície foi o medalho recuperado. Ele pegou os valiosos pequenos da mesa depois de resolver o problema desnudo e saiu do armazenamento. Lin Hao encontrou um tampão deitado por aí e decidiu usá-lo, apenas para permanecer discreto enquanto o sol ainda estava fora. Ele saiu e começou a perceber que, desde que ele não estava na Terra há algum tempo, ele ainda está tentando se acostumar a andar com duas pernas novamente, em vez de nadar com cauda e barbatanas. Caso esquecessem, o perímetro do Lago do Dragão foi bloqueado, e forças armadas foram enviadas para monitorar a área sob suspeita de atividades mutantes. Lin Hao aproximou-se do local restrito e foi imediatamente gritado pelas autoridades. Eles pensaram que ele era apenas um turista errante, sem saber que sua forma humana estava restrita nas proximidades. Ele realmente não podia se comunicar verbalmente com outros humanos. Essa é apenas uma das restrições impostas pelo sistema e pela deusa da sereia. Um dos leais subordinados de Xiao Shui foi deixado para organizar a base de operações ao redor da lagoa. Ele teve que ligar para seu chefe, o chefe da equipe de pesquisa, Luo Shui. Lin Hao pode não ser capaz de falar, mas ouviu o nome do amor da sua vida ser mencionado por aquele tipo.
Então, contra as ordens das Forças Armadas, Lin Hao caminhou mais perto da área restrita. Os policiais tiveram que mantê-lo em pânico. O líder da equipe subordinado, um capitão desconhecido, perguntou a identidade do visitante e como ele conseguiu entrar ali. O Lin Hao teve que se comunicar só com gestos porque a voz sumiu. Ele teve que apontar animadamente para o medalho nas mãos para informá-los do que estava acontecendo. Ele simplesmente propôs ao capitão para resolver as coisas. O capitão tirou cuidadosamente os pequenos filhos das mãos. Ao abrir o medalhão, viu a foto manchada de Lin Hao e o chefe da equipe Luo. Esta coisa deve ter pertencido ao chefe dele. O capitão perguntou se esse jovem sem voz conhecia o líder e ele imediatamente assentiu. O capitão sorriu e agradeceu ao jovem em nome do líder da equipe Luo e, em seguida, educadamente disse a Lin Hao para casa apressadamente, porque ainda há uma missão secreta em andamento nesta lagoa. Quando uma voz familiar e convicta pediu o status de suas operações de limpeza ecoou, os dois homens perto da linha de cautela reagiram completamente diferente. O capitão imediatamente verificou o status do líder da equipe Lu e o lado oeste da cidade, enquanto Lin Hao tentou cobrir o rosto com o tampão. Ele sabia que ainda não podia conhecer Xiao Shui. Ele não pode falar. A equipe Dragão está investigando criaturas mutantes. Mas o maior problema é a duração limitada desconhecida de sua forma humana. Felizmente, o capitão é um homem que salve. Ele entregou o medalhão ao chefe e explicou que foi encontrado por um jovem que pediu fervorosamente que o medalhão fosse devolvido ao dono. Quando ela viu esse objeto que ela achava perdido para sempre, Xiao Shui ficou mais do que apenas chocado. Então ela começou a pedir a identidade do jovem que recuperou o medalhilho. O capitão não sabe o que aconteceu, mas apontou para o cara atrás dele. Mas Lin Hao fugiu da área há muito tempo, com medo de complicar a situação. O capitão acredita que o jovem deve ter sido apenas um turista que passou pela área. Compreender um relógio de bolso já deve ser uma boa notícia. Ela concordou e instou seus subordinados a voltar ao trabalho. Mas no fundo, o líder da equipe Luo tinha uma dúvida de que Lin Hao deve ter recuperado este relógio. Ela ainda está segurando a possibilidade de que o amor de sua vida ainda esteja vivo e seu instinto está bem. Lin Hao fugiu da área restrita e escondiu-se atrás de alguns arbustos grossos, de longe. Ele se desculpou com sua garota por não poderem se encontrar. Quando chegou a hora certa, ele prometeu explicar tudo claramente. Parece que sua decisão de sair daquele lugar era a decisão certa, porque o sistema agora estava enviando spam para ele com avisos sobre como seu tempo de forma humana está prestes a terminar em breve. Lin correu rapidamente para a água antes que o temporizador caia para zero. Tudo o que aconteceu até agora está além da compreensão. Seja humano ou peixe, ele não pode viver sem objetivo. É hora de travar. Seu breve tempo de volta à superfície mostra que ele pode evoluir para uma forma humana adequada. Sua evolução central não é fixa e a possibilidade de transformação é praticamente infinita. Lin Hao lembrou o incidente que o colocou em sua situação bizarra atual e fortaleceu sua determinação de treinar e evoluir adequadamente. Ele precisa descobrir o que aconteceu naquele dia amaldiçoado. Longe da lagoa, um arranha-céu solitário ficou no meio da cidade. Este é o famoso centro de pesquisa de Longyan. Em uma das salas mais seguras da instalação, alguém está tomando uma decisão para mudar a vida. Luo Fui entregou seu formulário de inscrição para se candidatar como agente de campo em tempo integral, o que causou muitos desacordos entre seus superiores. Ela assegurou ao homem em um casaco de laboratório, que ela chamava de Velho Jung, que havia pensado nesta decisão há muito tempo, mas seu pedido incluía a injeção de vírus GT de alta concentração em seu sistema, um procedimento altamente arriscado. Como Luo Shui é um pesquisador especialista, ela realmente não precisa correr esse risco. Mas ela vê as coisas de maneira diferente. Ela queria que Lao Jiang entendesse que sua transferência para a equipe de ação em tempo integral como agente de campo seria mais propícia para sua pesquisa. O velho trabalhou com essa senhora dura há muito tempo e sabia o que ela estava realmente pensando. Ele sabia que ela queria ir para o ponto de vista anormal por causa de seu amante desaparecido Lin Hao. Mas o mundo está enfrentando uma grande crise agora. Não é hora de sentimentos pessoais interferirem. Eles precisam manter suas prioridades diretas e entender a situação. Ela garantiu ao velho Jiang que sua decisão não era apenas para Lin Hao. Um problema de longa data é que a equipe de pesquisa nunca chega a cenas anômalas a tempo, o que faz com que muitas informações vitais sobre criaturas mutantes se percam. Se ela puder juntar a equipe de ação em tempo integral, pode levar a novos avanços em sua pesquisa desses fenômenos bizarros. O velho Jiang suspirou de derrota. Ela aprovou seu pedido com uma argumentação muito forte. Então o velho pegou o formulário com um coração pesado e aprovou seu pedido de transferência. De volta ao Lago de Dragão, Lin Hao está vivenciando uma transição importante na vida. Sem nada novo para devorar nas águas rasas, é hora de ele explorar as profundezas escuras. A deusa da sereia perguntou se ele estava certo sobre essa decisão importante. Existem muitas criaturas desconhecidas nas águas profundas. O nível de perigo está em outra liga. Lin Hao mergulhou profundamente na caverna escura que levou às profundezas. A deusa da sereia tem consciência dos perigos que este lugar implica, mas ele ainda vai tentar.
Além disso, se ele não puder combater o perigo, ele sempre pode correr, certo? Nada para comer nas superfícies. É hora. A sereia se deixou em uma pérolas brilhantes e perguntou casualmente. Tem certeza disso? As águas profundas estão cheias de criaturas desconhecidas. Isso é muito perigoso. Lin Ha observou o abismo, os olhos firmes. Você tem razão. Ele mergulhou nas profundidades, deixando a sereia assistir ao desaparecer na escuridão com um sorriso determinado no rosto. Vamos ver o que há lá abaixo. Se eu não consigo lutar, sempre posso correr. Nas profundezas inexploradas do lago, havia um mundo oculto, um túnel escuro e sinuoso que separava um reino distinto dentro do lago. Aqui fora, inúmeras criaturas não identificadas se escondiam, seus olhos vermelhos brilhando, prontas para atacar de trás de uma pedra. Lin Hao, escondido por uma folha grande, mordiu uma perna de caranguejo, observando a cena com uma expressão resignada. A sereia se repousou em uma pedra, apoiou o queixo e brincou. Você não está ansioso para explorar as profundidades? Por que você está se escondendo, Lin Hao? Uma mão segurou a folha e a outra perna de caranguejo respondeu através de um bocado de comida. Isso é chamado de retiro estratégico. Segurança primeiro. Jing atingiu o ponto de evolução. Ele escolheu agora que evoluiu. Sim, seu corpo brilhou, escamas brilhavam e os olhos brilhavam. Acabei de acender os faróis? Ele disse rindo. A sereia nadou sobre você, provavelmente evoluiu. Visão noturna, anfitrião, Lin Hao, raça carpa negra, nível 8, comprimento, 1,5 metros, peso, 50 quilos, força, 10 habilidades, camuflagem chama, escamas mordida poderosa, chicote, cauda poderosa, escamas obsidiana, habilidades auspicioso, guardião LV3, evolução passiva, pontos 13, 3 milésimos. Uma imagem rotativa da Terra apareceu, cercada por luzes brilhantes. Parabéns por atingir o nível 8. Mapa desbloqueado. Use agora. Parece um jogo de caça a monstros, Lin. Como posso usar isso para transportar? Ele tocou. Sim, um pergaminho antigo brilhando com luz azul e dourada diante dele. Este é um mapa da cidade de Longyan. Ele estudou cuidadosamente. Mostra o rio Hanshu ao norte do Templo do Rei Dragão, a cerca de 5 quilômetros de distância. Ele apontou suas barbatanas para um local. Há outro local a 8 quilômetros de distância, um rio fora da fábrica química de Longyan. Ele reconheceu o lugar. Era uma grande cachoeira fora do canteiro de obras, mas parecia impossível chegar a ele. Se eu estiver preso no lago Wolong, o que é bom saber o local? Duração de transporte hoje. Agora temos 1 hora. Ele apontou o local para brilhar. Lin Hao olhou atentamente, emocionado. Espera, eu realmente posso teleportar? Ele olhou para o mapa com olhos sérios. Por que se preocupar? Vamos tentar. Ele tocou sim. Seu corpo se dissolveu na luz e foi sugado no mapa. Algo foi tirado da água no local brilhante. Lin saltou da água em êxtase. Porra, realmente funcionou. Ele olhou para o novo ambiente e seus olhos iluminaram quando viu peixes. Tudo o que você pode comer no buffet não está trancado. Ele avançou rapidamente e devorou vários peixes, com uma expressão de pura felicidade no rosto. Esta carpa de grama é muito melhor que aqueles placos. Um peixe nadando pacificamente foi repentinamente atingido e enviado voando. Lin riu com força e olhou para o peixe inconsciente com um sorriso triunfante. Ele engoliu inteiramente. Jing consumiu carpa de grama adulta e ganhou 90 pontos de evolução. Seus olhos se abriram. Até o ponto de evolução é melhor. 90 pontos? Isso é como 3 plecos. Ele fechou os olhos e provou o sabor da vida no lago Wolong. Tão chato, apenas caracóis e plecos. Agora este é o paraíso. Faz tanto tempo que eu não tive uma refeição tão deliciosa. Uma forma escura que se moveu abaixo chamou sua atenção. Uma cobra de água gigante nadando rapidamente. Isso lembrou-lhe a cobra mutada. Isso é um peixe-gato? Ele franziu a testa. Espere um minuto, essa coisa é enorme. Ele se aproximou com cautela. O sistema ficou em silêncio, sugerindo que o bagre não era muito mais forte que ele, talvez até mesmo mais fraco. Mutando ou não, vou comer. Tantas carnes, posso levantar o nível imediatamente. Ele correu com a mandíbula aberta, mas seus dentes deslizaram pela pele escorregadia do bagre. Ele piscou, confuso. Por que é tão viscoso? O peixe-gato sentiram o ataque. Bateu a cauda, deixando Lin quão insignificante o golpe. Lin o observou, seus dentes afiados reluzindo. Não faz mal. Sim, não é tão forte afinal. Ativar a escala de chama. Sua balança tocou com eletricidade azul e fogo. Ele se carregou,
seus olhos brilharam e bateu com a cabeça do peixe-gato com a cauda, fazendo-o cair para o fundo. Ele se virou, seus olhos estavam cheios de raiva, mordiu Lin e sua boca pegou fogo imediatamente. Ele gritou e recuou, e a fumaça fluiu da mandíbula. Lin aproveitou a oportunidade, batendo a cauda novamente e deixando o peixe-gato tremendo. Eu venci, ele disse. Seus olhos brilharam de triunfo. O peixe-gato sabia que foi derrotado e virou-se para fugir, tentando fugir. Não tão rápido. A duração da transferência expirou e voltou ao lago Wolong em 3 segundos. Linhouse parou e depois se virou fortemente. 3. À distância, um olho enorme sangrado e uma figura branca com olhos vermelhos brilhantes. O ambiente ao redor é como uma floresta desolada para Linhouse. Os olhos se abriram e suas pupilas se encolheram. Isso parece familiar. Ele voltou para a criatura monstruosa de Linchon. As aranhas são como olhos. A destruição. Ele estendeu a mão para a figura branca. É isso! Seu corpo se dissolveu em luz. A cidade da Londres está em perigo. Espere. Lin Hao gritou, e os olhos abriram quando ele foi transportado de volta para o lago Wolong. A imagem da figura branca e dos olhos gigantes foi colocada em sua memória. Esse sentimento não pode estar errado. Ele cruzou as barbatanas e pensou profundamente. Essa criatura monstruosa, por que parece tão familiar? A sereia girou um fio de cabelo e disse casualmente: Volte e descobre. Lin Hao abriu os olhos. Volte como ela se convertiu em bolhas de água brilhantes. Um mostra a forma humana e o outro a de peixe. A segunda forma pesa 1. Aguarde até amanhã e transporte. Se tiver sorte, poderá ver isso novamente. Corra para lá agora. Ela explicou. É claro que à sua velocidade, quando você chegar ao rio Hanshu a 5 km de distância, você se tornará uma carpa novamente e deve esperar lá até amanhã para voltar. As bolhas subiram na sua frente aguardando sua decisão. Recordando a presença monstruosa, Linham tomou sua decisão. Ele espalhou a bolha e mostrou sua forma humana. Ele explodiu e nadou para a frente, transformando-se. Isso não posso esperar, eu tenho que voltar. Ele surgiu e sabia que precisava de roupas. Uma voz familiar chegou a ele. Eu sei que você vai se inscrever. Quando você vai embora? Lin nadou mais perto da voz, perto da costa. Gel falou. A transferência está quase concluída. Eu saio amanhã. Lin é como congelado. Para onde ela está indo? Um homem se apoiou na grade e olhou para Jiao. Desde o dia em que o mestre John te trouxe para a equipe de dragões, sabia que não ficaria satisfeito apenas a disseccionar criaturas mutadas no laboratório. Jared sorriu tristemente. Quando recebi um convite do Instituto Nacional de Pesquisa, fiquei emocionado. Ao ver as palavras Equipe Dragão do Waxer, parecia meu destino inevitável. Ela olhou para o lago, sua expressão ficou sombria. Mas quanto mais segredos eu revelo, mais difícil é manter minha paixão inicial. Este homem entende que seu trabalho prioriza a segurança pública. Ele acendeu um cigarro enquanto refletia. Tudo tem que ver. As criaturas mutadas são uma ameaça, mas a essência viral que eles carregam não é completamente inútil. Ele exalou uma pluma de fumaça e pensou no vírus. Em nossos experimentos, administramos vírus em indivíduos. Já relembrou. Esses experimentos, tubos e fios conectados ao corpo humano. Os membros da equipe de ação receberam pequenas doses de vírus adaptativos para melhorar suas habilidades físicas e enfrentar desafios, mas para ultrapassar os limites, é necessário administrar uma alta concentração de vírus. O homem colocou uma mão no ombro dela. Líder da equipe Lu. Ele sentiu sua determinação e admirou sua coragem. Você é um verdadeiro guerreiro. Não tenho mais nada a dizer, exceto voltar seguro. Ele se afastou. Zhao sorriu ao pensar em Lin. Alguém está esperando por mim. Ouviu a conversa deles, Lin Howard se pôs debaixo da água, sua mente correu. Então Jola se juntou à equipe dragão para pesquisar criaturas mutadas e agora ela está realizando uma missão perigosa. Ele nadou até a costa, transformou e correu, e sua ansiedade cresceu. Ele parou de repente e olhou para as mãos. As criaturas mutadas transportam vírus adaptativos. A luz azul e branca apareceu ao lado dele. A sereia sorriu. Sua forma humana expirará em 40 minutos. Apresse-se. Ele correu e seus pulmões queimaram. Isso é tortura. Ele chegou ao lago, respirando e vacilando as pernas. Eu não corro tanto há anos. Parece uma vida passada. É isso, não é? A sereia disse, olhando para ele com diversão. Ele pegou a respiração e depois mergulhou de volta no lago para voltar à forma de peixe. É estranhamente mais confortável estar na água.
ele assombrava a notificação de alimentos que piscava diante dele. O consumo de arenque adulto ganhou 90 pontos de evolução. Consumiu carpa grama adulta para obter 90 pontos de evolução. O consumo de arenque juvenil ganhou 20 pontos de evolução. O caracol de água doce consumido ganhou 5 pontos de evolução. Ele comeu com entusiasmo, seus olhos brilharam e a bávea pingou da boca. Isso é como um buffet que você pode comer. Ele explorou a área, mas não encontrou mais presas. Ele nadou mais profundamente. Não há mais peixes aqui, mais? Ele notou um pedaço de água escuro. Há alguma coisa lá. Ele se aproximou com cautela. Uma boca gigante com dentes afiados da barbeira emergiu da escuridão. Ele escapou do ataque do peixe-gato gigante e seus próprios dentes cerraram. Eu te conheço, então você está aqui. O peixe-gato surgiu e seus dentes clicaram. Lin Hao olhou para trás e notou algo diferente. Os olhos do peixe-gato brilham roxo, roxo-vermelho ou rodeado. Algo não está certo, a intenção de matar é muito forte. O peixe-gato saltou. Lin sorriu como os dentes. Ainda com rancor, você até aprende a emboscar. Ele ativou suas habilidades, seu corpo brilhou com luz branca, azul e vermelha. Ele carregou a criatura nojenta, deve estar perto. Ele bateu com a cauda no rosto do peixe-gato. Pegue isso. Quando ele estava desorientado, ele mordeu a barriga. A pele escorregadia do peixe-gato dificultou a segurança, mas ele mordeu mais forte e suas escamas de chama queimaram sua carne. Agora está cozido, é hora de divertir-se. Ele arrancou um pedaço de carne do barriga do peixe-gato. Ele rugiu de dor, sua boca enorme se abriu. Lin Hao arrancou um pedaço de peixe-gato e o aroma de carne grelhada encheu a água. Delicioso! Ele murmurou e saborou o sabor. O peixe-gato, cheio de feridas, afundou lentamente no fundo. É isso. Lin Hao disse, examinando seu trabalho. Seria mais fácil se não fosse por lodo. Estranho, não era agressivo no início. O que o tornou tão hostil? Ele rapidamente voltou para a carcaça e começou a festa. Isso é enorme. Quantos pontos evolutivos vale? A sereia assistiu à sua comida e disse secamente. Se é tão bom, talvez você deva grelhar na próxima vez. Lin Hao, suas bochechas abaixadas, não respondeu. Ele comeu até que seu estômago fique redondo como uma bola e caiu ao lado do esqueleto do peixe-gato. Isso é incrível. Sabe como frango. Consumiu o peixe-gato mutado e ganhou 3.000 pontos de evolução. Os olhos de Lin Hao abriram. 3.000 hospedeiros. Lin Hao Race Flame. Scale Carp Black. Nível 9. Comprimento. 1,8 metros. Peso 151 quilos. Força. 14 habilidades. Escamas de chama de camuflagem. Aprimoradas por poderosas escamas de aço. Chicote e cauda. Habilidade auspiciosa. Guardião LV3 pontos de evolução passiva, 77 e 15 milésimos. Lin Hao brilhou de orgulho. Outra missão foi concluída aqui. Muitos peixes pegam a rede eletrônica. Os olhos de Lin Hao estreitaram. Ele se virou para a voz da costa. Ele nadou para a superfície e espiou para fora. Vários pescadores estão se montando sob a cobertura da noite. Apresse-se, pegue a rede e você prepare a rede eletrônica. Pesca eletrônica. Isso é cruel e covarde. Um pescador encontrou Lin Hao, o peixe enorme velho Zé. Os outros sorriam e agarraram a rede. Lin Hao desceu e depois lançou-se da água, rugindo. Sua forma enorme e olhos vermelhos brilhantes assustaram os caçadores furtivos. Eles congelaram a montanha HP. Depois de um momento de silêncio, eles gritaram e correram. Mãe Lin Hao os assistiu fugir, sentindo como um professor repreendendo alunos travesso fugir, covardes. Ele voltou ao rio Hanshui. A sereia nadou, sua cauda brilhava. Bom trabalho, a equipe dragão definitivamente notará você agora. Lin, como está o rosto pálido? Oh não, eu esqueci disso. Na delegacia, 3 homens que os caçadores furtivos contaram suas experiências. Oficial, você não vai acreditar nisso. Um peixe maior que eu saltou violentamente do rio Hanshu. Os oficiais trocaram olhos divertidos, mal suprimindo o riso. Ele tosseu e cobriu a boca com a mão. Outro continuou escrevendo. O caçador furtivo, ainda incrédulo, sentou-se em silêncio. Tem certeza? Você viu claramente. Você não bebeu, não bebeu? Nós estamos pescando. Claro que não estávamos bêbados. Um deles saiu e revelou suas atividades ilegais. Nós não estávamos bebendo. Outros intervieram. Os policiais trocaram de olhar. Há uma proibição de pesca no rio Hanshu. Você está pescando.
Os caçadores furtivos ficaram calados e evitaram o contato visual. Perceberam que estavam com problemas e rapidamente mudaram sua história. Talvez tenhamos enganado. Nada aconteceu. Oh, acabei de lembrar de algo. Desculpe, policial. Eles fugiram e deixaram os policiais balançando a cabeça. Outra violação da proibição de pesca. Aquele peixe é maior que um homem. Eu não acho que eles estão mentindo. Recebemos um relatório confidencial há alguns dias. Devemos informar nossos superiores? Ele olhou para suas notas. É melhor seguro do que desculpa. As coisas têm sido realmente incomuns recentemente no Rio Hanshu. Lin e a sereia procuraram a presença monstruosa. Nós estamos procurando a noite toda. Não há sinais de nada incomum. Mas o cheiro ainda está aqui. A sereia flutuou sem sentido e disse: Você é incrivelmente persistente. Lin abriu a tela de status dele. Hóspede Lin, como a escala de chama, da corrida Carpa Negra, nível 9, comprimento 1,8 metros, peso 151 quilos, força 14 habilidades camuflagem, chama escamas melhorar, mordida poderosa, cauda, chicote, escamas de aço, habilidade auspicioso, guardião LV3, evolução passiva, ponto 77715, milésima. Lembro-me de uma missão com recompensa. Ele sorriu e admirou seu progresso. Isso é tão satisfatório. Buffets são a maneira mais rápida de elevar o nível. Jing missão atualizada. Missão comum consome 100 carpa grama, 101 centésimo. Recompensa melhorar a nitidez dos dentes. Concluída missão comum consome 100 arenque, 101 centésimo. Recompensa melhorar a aceleração concluída. Recompensa de reivindicação. Agora conclui ambas as missões. Ele se lembrou de sua frenésia alimentar e seus olhos se iluminaram. Excelente, desculpe minha caição nos camaradas, você é delicioso. Jing, exigência de evolução met devolução agora. Ele escolheu sem hesitar. Sim. Seu corpo estava envolvido em uma luz brilhante. A sereia olhou, um sorriso orgulhoso no rosto. Eu sabia que ele tinha um potencial incrível. A luz desapareceu, revelando a sereia segurando o cofre do tesouro. Nível 10. Abra, quão tocou a boca. Atualização de velocidade. Atualização de força. Cauda elástica. Barbear fino. Dentes afiados. Resistência aprimorada. Defesa aprimorada. Taxa de consumo duplicada. Energia aprimorada. Chifres afiados. Chifres afiados. O que é o chifre em agudo? Ele escolheu sim, uma sensação de coceira na testa. Ele esfregue com as barbatanas. A gema em sua testa brilhou mais brilhante e um raio vermelho tocou. Um chifre em dourado afiado apareceu, com seu comprimento de barbatana dorsal e uma lista dourada aparecendo ao longo da borda. Marcas de ouro apareceram nas sobrancelhas e nas barbatanas. Uma aura azul e roxo o cercava. Eu sou uma carpa com chifres. Isso é estranho. Então ele abriu os olhos. Mas é afiado. Juntamente com a minha velocidade aprimorada, esse é um ataque poderoso. Ele nadou com emoção e mostrou sua nova forma. Mal posso esperar para testar isso no Rio Hanshui amanhã. A sereia brilhou de orgulho. Em uma sala de conferências, pesquisadores da equipe Dragão e funcionários do governo se reuniram. Os recentes ataques de monstros assustaram a cidade e o governo estava sob imensa pressão para resolver a situação. Nós identificamos com precisão que é um esconderijo. O Homem de Branco anunciou que exibiu um mapa da cidade de Longyan no projetor. Um círculo vermelho marcou a localização do monstro. Vamos iniciar uma varreira nesta área. Não escapará, e um funcionário do governo que assiste remotamente disse que a cidade de Longyan era densamente povoada. Se atacar novamente, será um desastre. Não se preocupe, o Homem de Branco disse firmemente. A equipe Dragão o eliminará, mesmo que isso nos custe a vida. Agradecemos sua dedicação, o funcionário respondeu. Também há isso. Ele exibiu uma imagem de um esqueleto de peixe gigante, notavelmente intacto e diferente de qualquer espécie conhecida. Ele tem mandíbula enorme e dentes afiados. Esse é o esqueleto de uma criatura mutada, disse Zhao, reconhecendo instantaneamente. A menção de outra criatura mutada causou agitação. Há muitas carpas de grama e carpa cruciana no rio Hanshou, disse um funcionário. Esta não é uma espécie nativa. Outro disse, parece um peixe-gato. Outra criatura mutada, Yahoo se aproximou da tela. Julgando pela estrutura esquelética, é um peixe-gato que evoluiu após a infecção viral. Deve haver outras criaturas mutadas no rio Hanshou, coisas que comem esse peixe-gato? As autoridades estavam em discussão. Outra criatura mutada grande o suficiente para comer um peixe-gato tão grande? O que está acontecendo?
A cidade longa é um imã para criaturas mutadas. Um policial entrou na sala e sussurrou para o homem de branco. Joan notou que os funcionários os olharam. Ela disse seriamente que o número de criaturas mutadas está crescendo. Esta é uma tendência inevitável. O homem de branco se levantou e mudou a imagem no projetor. A polícia relatou que uma carpa gigante foi vista no rio Hanshu ontem à noite. A imagem exibe uma imensa carpa com dentes afiados e olhos brilhantes. Nosso próximo alvo é essa criatura mutada não identificada na floresta. Um javali bebeu do rio. Linhao assistiu no incêndio. Tem um chifre afiado agora. Um golpe na cabeça deve ser suficiente. Ele se afundou e nadou em direção ao javali. O javali não percebeu o perigo e continuou bebendo. As bolhas subiram à superfície, chamando sua atenção. Ele olhou para a água com curiosidade. Lin aproveitou o momento e se lançou da água em um arco perfeito, com o chifre direcionado para a cabeça do javali. O javali gritou. Olá, sentiu que ainda estava se movendo, empurrou para baixo com todo o peso e levou o buzino mais profundo. O javali foi batendo e depois colapsou, sem vida. Eu estou preso. Ele lutou e finalmente libertou o chifre. Isso é inconveniente. Se eu tivesse membros. A sereia se sentou em um galho de árvore e sorriu. Não podes transformar-te em humano? Lin olhou para ela. Seu corpo começou a mudar. Sua cauda se tornou perna. Eu quero dizer membros em minha forma de combate. Ele ficou em pé, mostrando seu corpo musculoso, e levantou o javali no ombro. Esta forma humana é tão fraca. A sereia examinou uma folha. Você é diferente agora. Você costumava chorar por ser um peixe? Lin, como chegou à costa, jogou o javali no rio e pulou de volta para entrar, voltando à forma de carpa. A sereia seguiu. Você está certo, acho que estou acostumado a ser um peixe agora. Ele olhou para o javali, seus olhos brilharam. Vamos comer agora. Ele deu uma mordida e cuspiu, com a sensação de ser algo emborda e peludo. Ele esfretou a língua com as barbatanas e os olhos brilharam. Eu vou cozinhar. Ele ativou a escama de chama e circulou o javali até que seus cabelos fossem queimados. Ele demorou, deixando apenas ossos. Não é ruim, mas um pouco difícil. Ding consumiu o javali e ganhou 350 pontos de evolução. Não é tão ruim para uma carpa adulta. Ele nadou em círculos. É porque a cabeça do javali é tão pequena, certo? Ele sorriu. Eu vou fazer isso de novo amanhã. Nesse ritmo, eu vou aumentar o nível todos os dias. Voltando ao lago Wolong, ele descobriu um caranguejo. Criaturas de águas profundas caçando nas águas rasas. Ele correu rapidamente com a cauda tocando a água. As águas rasas são meu território agora. Quem você acha que é? Lin Hao, gostando de uma perna gigante de caranguejo, ouviu espirrinhar e olhou para cima. Os turistas estão de volta? A quarentena foi levantada? Ele nadou até a superfície para investigar e se escondeu atrás de uma formação rochosa ao ouvir uma voz. Você ouviu falar da explosão ontem à noite no Distrito Leste? Sim. Ouvi dizer que é um monstro. É, realmente. Não me assuste, eu não estou mentindo. Eles até chamaram a polícia. Os olhos de Lin Hao se abriram. Um monstro? Aquele que vi no rio Hanshu. Ele se virou para a sereia. Todas as criaturas mutadas que encontramos são aquáticas. Existem também terrestres? Qualquer criatura infectada com vírus adaptativo pode mutar. Ela respondeu calmamente. Os olhos de Lin Hao se abriram. Eu também poderia. Ele parecia frustrado. A sereia levantou suavemente o queixo, seu belo rosto perto do seu rosto. Você não é como eles, você tem eu. Lin corou como olhou para longe. A equipe de dragões deve estar caçando eles agora. Eu quero saber se eles terão sucesso se me derem. Ele imaginou perseguir uma criatura mutada do tamanho de tubarão e babeu quando pensava. Saía um pouco. A sereia disse batendo os dedos. É hora de trabalhar. Lin quão embora. Ele não ouviu essas palavras desde sua vida anterior. A realidade de sua situação o atingiu duramente. Eu sou um peixe e ainda tenho que trabalhar. Eu pensei que escapei do moeio. Agora estou trabalhando 20/7. Ele nadou e murmurou. Não há chefe, mas ainda trabalhou. Jing, o novo local de teletransporte foi desbloqueado. Duração de teletransporte aumentou em 30 minutos. Ele abriu o mapa. O rio fora da planta química de Longyan é enorme e mais tempo de transporte. Nivelar será uma brisa. Ele sorriu e imaginou todas as criaturas que ele poderia devorar. Ele examinou a área cinzenta de aço no mapa. Isso é como um videogame? Eu tenho que concluir missões e níveis para desbloquear novas áreas. Ele pensou em suas habilidades evolutivas. Se eu continuar adquirindo novas habilidades, talvez eu possa alcançar meu objetivo. As recompensas e missões continuam atualizando. Se eu puder evoluir um chifre,
Talvez eu possa evoluir os membros também. Ele se decidiu e entrou no mapa, e seu corpo se dissolveu na luz. Um ponto verde apareceu no mapa marcando seu destino. Que depósito de lixo! Ele exclamou e enrugou o nariz para a água poluída. Este lugar é nojento. Ele ouviu uma voz. A equipe dragão está atrás do peixe-gato. Temos que nos mudar hoje à noite antes que eles cheguem. Linhouse nadou mais perto, escondido entre alguns detritos. Eles estão falando da equipe de pesquisa. Quem são eles? Eles querem roubar a equipe dragão. Quem está por trás disso? Ele ativou a escamuflagem e espionou. A equipe dragão é uma organização secreta que lida com criaturas mutadas, criaturas alienígenas. Existe outra organização envolvida? Ele ouviu mencionar o vírus. Ele nadou mais perto e observou os dois homens vestindo roupas escuras com uma caixa. O que há na caixa? Arma. Está aqui. Deve estar tentando despertar criaturas antigas escondidas na cidade de Londres, e deve haver ruínas de uma civilização antiga na cidade de Londres. Os olhos de Linhouse se abriram. Uma criatura antiga na cidade de Londres. Isso não é apenas um mito. Em uma estação de tratamento de águas residuais, a fumaça sobrevoou da máquina e os corvos circularam acima da cabeça. Depois de encontrar as ruínas e obter equipamentos de guerreiro de alto nível, seremos os mais fortes quando o mundo mudar. Outra pessoa é mais cautelosa e disse, abaixe a voz. Quem nos ouvirá neste lugar abandonado por Deus? E se alguém fizer isso? Linhouse pensou, olhando para eles. O homem gestou a garganta com a mão. Nós os mataremos. Linhouse franziu a testa. Definitivamente não é boa pessoa. Eles têm armas. Ninguém os parou. Um telefone tocou. As expressões dos dois homens se tornaram sérias. Entendidos. Ele jogou o cigarro para baixo. Prepare-se, a equipe dragão está se aproximando. Há muitos deles desta vez. Eles devem realmente querer aquele peixe-gato. Eles são apenas fritos para mim. De fato, você é quem veste o terno de 3 marcas. Outra pessoa ignorou o elogio e olhou para a água com atenção como se sentia algo. Linhouse sentiu um espinho do equipamento de combate da N-Mark III, Mac, quando se aproximou da costa. O alarme tocou no relógio do homem. Algo está lá, aviso. O sistema de Linhouse piscou. Quando os homens olharam para as ondulações, ele mergulhou. Isso é muito perto. O equipamento deles é avançado. Ele me detectou. É isso que o seu detector de criaturas mutadas? É melhor que a equipe dragão. É uma criatura mutada? Não tenho certeza, mas há uma forte assinatura da vida. Alta probabilidade. Ele pressionou um botão na caixa. Se abriu, crepitou de energia, e uma arma preta e roxa, elegante, se materializou, girando no ar antes de aterrissar na mão dele. Ele balançou na água. Uma onda de energia cortou a superfície e dirigiu direto para Lin. Como? Isso não é bom. Lin como saltou da água para evitar o ataque, olhando para a onda de energia. Qual é essa arma? Os homens o viram. É uma criatura mutada. Linhouse mergulhou de volta na água e nadou. As pessoas correram ao longo da margem e o perseguiram. Uma criatura mutada tão grande deve ter algo valioso. Talvez o vírus GL. Os dois continuaram a perseguir Linhouse, que nadou com toda a sua força. Ele escutou seus passos se aproximando e olhou para trás. Ele até sabe como correr. Ele tem inteligência? Um deles disse que sua voz estava emocionada. Linhouse ficou surpreso. Eles estão acompanhando mim enquanto carregam aquela caixa pesada. É o momento de despistá-los. Focou sua energia na cauda e um raio estalou ao redor. Com um balanço potente, lançou uma onda que bateu na costa, mergulhou fundo e nadou para o outro lado da margem do rio. Ele estava escondido na densa vegetação e surgiu ouvindo. Silêncio, ar desapareceu. Espere, por que eu fugi? Eu posso transportar. Ele riu. Eu entrei em pânico. Ele voltou para baixo e balançou a cabeça. Estou a ficar agitado. Mesmo que me descubram, posso transportar de volta. Um grupo de peixes nadou abaixo. Lin pegou 3 em uma mordida. Quem são eles? Eles não são da organização Jax, certo? Eles não parecem boas pessoas. Ele engoliu o peixe e provou o sabor. Esqueça deles, é hora de comer. Meu tempo aqui é limitado. Ele se aproximou de uma escola de tilápia. Jing consumiu tilápia adulta e ganhou 50 pontos de evolução. Jing consumiu tilápia adulta e ganhou 50 pontos de evolução. Jing consumiu tilápia adulta e ganhou 50 pontos de evolução. O hospedeiro, Linhouse Race Flame Scale Carp Black, nível 14, comprimento 3,3 metros, peso 305 quilos, força 38, habilidades escamas de chama de camuflagem, mordida poderosa, chicote de cauda poderoso,
Escamas de aço, habilidade auspicioso, guardião LV, ponto evolução passiva, 745 10 milésimos. Olá, Lin, ainda mastigando o peixe, sorriu para suas estatísticas. Exceto por tamanho e força, não há grandes mudanças. Porém, os peixes aqui dão muitos pontos de evolução. Ele olhou para a sereia. Alguma nova missão? A sereia apersonhou o nariz e disse que a água era nojenta. Missão comum. Consumir 100 camisões 0,1 centésimos. Recompensar a nitidez do chifre. Comum busca. Consume 10 enguias 0 tendas. Recompense o cofre do tesouro branco. Exploração difícil. Consuma 10 criaturas mutadas para atenção e ganhe o cofre do tesouro azul. Lin franziu a testa. Essas missões são difíceis. Onde eu vou encontrar tantas criaturas mutadas? Ele fechou a janela da missão com força. Eu vou fazer o que é fácil primeiro. Se eu não puder fazer hoje, posso tentar novamente amanhã. Ele se virou para sair. Ding, um novo local de teletransporte foi desbloqueado. Duração de teletransporte aumentou em 30 minutos. Ele olhou para o mapa. O rio fora da fábrica química da Londres é enorme e mais tempo de transporte. Finalmente saí da vila para iniciantes. Ele pensou em peixes deliciosos. Por que voltar? Eu vou comer mais um pouco. Um grande grupo de peixes nadou por ele, como se fugiasse de algo. O que está acontecendo? Uma figura disparou em direção a ele a uma velocidade incrível. O que é isso? Outra criatura mutada. Quando se aproximou, ele viu um homem de armadura preta, olhos vermelhos brilhantes e uma arma na mão, impulsionado por algum tipo de propulsor. É como uma cena de um filme de corte. Espere, isso parece familiar. Ternos armas... Espere um minuto, é ele. Aquele cara anterior. Ele veio me caçar. A figura pulou da água e balançou sua arma. Você não pode escapar da minha lâmina. O homem gritou. Olá, Lin. Surpreso, virou-se quando outro ataque veio. O golpe o fez cair para o fundo. Ele rapidamente se levantou e suou da sobrancelha. Sua escada quebrou. Isso é rápido. Ele não é ruim. O homem viu sua presa viva e ficou muito interessado. Ainda vivo. De repente, uma luz brilhante o cegou. O que diabos? Ele protegeu os olhos e olhou pelos dedos. Impressionante. Olá, Lin. Seu corpo tocou com um raio vermelho e se acercou para ele. Você se atreve a me atacar? Linhao bateu no homem, e o impacto enviou ondas de choque pela água. A máscara do homem quebrou. Ele olhou para Linhao com descrença. É você. Linhao rugiu e o reconheceu. Ele atacou implacavelmente, mas a armadura desviou seu golpe. Esta armadura não é afetada pela água. Como? O homem viu uma abertura e carregou sua arma com energia preta-roxa. De Lin Hao fugiu com um poderoso chicote de cauda, derrubando o homem. Ele nadou para a frente e mordeu o braço do homem. Tão difícil. Do que é feita essa armadura? Ele a mordeu mais forte. A pessoa avistou a persistência da carpa e levantou a arma para atacar. Morra, sua besta! Lin Hao observou o temporizador de teletransporte contando regressivamente. Ele rapidamente nadou para longe, seus olhos brilharam de raiva. Você só espera. O homem assistiu Lin Hao desaparecendo em um flash branco. A duração do teletransporte atingiu o lago Longyan. Apesar de sua raiva, Lin Hao teve que admitir que o ataque desse homem era poderoso. Essa lâmina é afiada. Ele murmurou e enfermiu quando as escamas desmoronaram do corpo. Sorte que o teletransporte terminou quando acabou. Com mais um golpe, minha balança se despedaçou. A sereia pegou uma balança caída e examinou silenciosamente. Lin Hao lembrou a lâmina preta e roxa. Com sua nitidez e poder, não é uma lâmina comum. E essa armadura é possível com a tecnologia atual? Ele chamou isso de traje marcado 3. Eles estão produzindo essas coisas em massa? Ele de repente se lembrou de algo. Espere, eles mencionaram ruínas antigas? Existem outras civilizações na Terra? Eles tiveram essa armadura e lâmina das ruínas? A sereia flutuava sobre uma bolha de água, ouviu com intenção. Lin, como os olhos estão brilhados. Isso é possível. Criaturas mutadas, ruínas, vírus GT, ETS, tudo conectado. Ele nadou em círculos e perfurou o quebra-cabeça com emoção. Eu entendo. Há muito tempo, uma civilização chegou à Terra e deixou ruínas. Nessas ruínas estão vírus especiais de sua civilização que podem fazer com que as criaturas evoluam. A intriga da sereia nadou mais perto. Os ETs são criaturas inteligentes restantes das ruínas. Se eles querem reabrir as ruínas, estão tentando despertar criaturas mutadas? Criaturas alienígenas? Seus ancestrais? Ele parou e considerou as implicações.
O vírus está realmente causando um enorme caos. O que acontecerá quando as criaturas evoluem ainda mais? Ele olhou para a sereia, com os olhos alargados e tornando. Este mundo está prestes a uma grande mudança. Se eu não quiser virar comida de peixe, preciso evoluir para o mais alto nível o mais rápido possível. Ele nadou e estava determinado a concluir sua missão. Uma luz brilhante o envolveu. A sereia bocejou e esperou pacientemente. O tempo passou. Finalmente ela murmurou e se esticou. Lin tem olhos brilhando com renovada determinação. Jing levantou com sucesso. Atingiu o nível 15. Obteve o cofre do tesouro azul. O hospedeiro, Lin Hao. Race Flame Scale Carp Black. Nível 15 comprimento. 3,6 metros peso. 373 quilos. Força. 45 habilidades de combate selvagem. Camuflagem. Escamas de chama. Mordida poderosa. Chicote de cauda poderoso. Escamas de aço. Habilidades. Guardião auspicioso. LV5. Pontos de evolução passiva. 1850. Por 10 milésimos. O que é isso? Ele perguntou, apontando para o combate selvagem. O combate selvagem. A visão noturna aprimorada e o poder de combate geral aumentou 10%. Sim. Ele gritou e sorriu. Um aumento de 10% à noite é incrível. Pode não parecer muito agora, mas quando eu for mais forte, esses 10% serão enormes. A sereia cobriu os ouvidos. Você tem que gritar de volta na estação de tratamento de águas residuais? Sob o lindo pôr do sol, os dois homens estavam conversando sobre a criatura mutada. Onde ela poderia estar? Desapareceu misteriosamente. Outra pessoa está em cacheceira. Você acha que pode fazer isso? Sua armadura está rasgada, ele disse apontando para uma marca de mordida no braço do homem blindado. Aquele homem amaldiçoou. Aquele maldito peixe, essa armadura levou tanto esforço para obter. Vamos lá, temos coisas mais importantes a fazer. O blindado virou-se para sair. A imagem dos olhos vermelhos brilhantes da carpa queimou em sua memória. Algo não está errado com esse peixe. Parece inteligente. Eu preciso relatar isso. Não podemos deixar a equipe dragão pegar as mãos. A notícia do incidente se espalhou pela cidade. Você ouviu? O Distrito Leste está em quarentena. Algo aconteceu. Eu vi homens de uniformes pretos. Eles disseram que foi um ataque demonioso. Não me assuste. Por que eles enviam tantas polícias para um ataque demonioso? É um serial killer. O Distrito Leste está sempre lotado. A quarentena significa que é sério. Após uma noite tranquila às margens do lago em Londres. Lin Hang Yon Ding. Novas missões disponíveis. Comum busca consumir 100 peixes gatos, 75 centésimos. Recompensa reforçada, nitidez dos dentes. A missão comum consuma 500 camarões de casca preta e recompensa 0,5 centésimos, a velocidade aprimorada. A missão comum consome 10 enguias e 0 décimos, recompensam o cofre do tesouro branco. A missão difícil consome 10 criaturas mutadas para tendas e recompense o cofre do tesouro azul. Então, como entendeu o padrão? A missão é redefinida todas as manhãs. Jing, a atualização do mapa foi concluída. Ele e a sereia examinaram ansiosamente o mapa. Uma nova área foi desbloqueada. Uma nova área. De repente, uma explosão forte abalou o lago. Peixes espalhados em pânico. O que é isso? Lin Hao surgiu. Uma montanha à distância está pegando fogo e a fumaça está chegando ao céu. Eu tenho que ver o que aconteceu. Ele nadou em direção à costa e se transformou em sua forma humana. Ele correu nus em direção à confusão. A sereia suspirou. Isso vai ser uma dor de cabeça. No local do incidente, os membros da equipe dragão correm em direção à montanha em chamas. Mova, bloqueia todas as rotas de fuga. Alvo é extremamente perigoso. Elimine a vista em um jeep rápido. Xiao falou com o rádio dela. Entendo que estou a caminho, segurando Longshan. Não deixe que escape. Ela estava sombria. Encontramos vestígios da organização no local. Uma voz relatou. A organização L. A maldição cheia do ar. Aqueles loucos que injetam o vírus GT a qualquer custo, buscando habilidades aprimoradas, quem sabe quem mais se juntou a eles? Xioshu Egip gritou alto para Clareza. Ela pulou para fora com uma arma na mão. E está ferido e tem baixa eficácia de combate. Cuidado com a organização. Não deixe que eles causem problemas, disse o homem de branco, olhando pelo crânio. Alvo carregando explosivos às 9 Zerwells. Ele disparou. Um grupo de figuras explodiu. Só os loucos farão isso. Ele olhou de longe. O que eles estão tentando fazer? Eles trouxeram explosivos para a montanha. Eles estão a tentar explodir a montanha Longshan? Um drone se aproximou sem perceber. Jiao olhou para cima e sentiu algo. Ativa sua armadura.
Disperse. O drone explodiu e a força da explosão os derrotou. Lin Hao saiu dos arbustos e olhou em volta. Nenhum guarda. Ele seguiu as instruções da sereia para a montanha. Como você conhece o caminho? Porque eu sou eu, ela disse com um sorriso. Por que você vai lá? Lin Hao parou perto de uma árvore. Quando a explosão aconteceu, senti uma energia misteriosa me chamando aqui. A sereia olhou para ele confusa. Chama-te me chamar aqui? Droga! Nós perdemos o contato com a sede. A equipe dragão interferiu com nosso sinal. Tudo bem, nós matamos o comandante deles. A prioridade é encontrar o ferido, Lin Hallgrint. Foi isso que aconteceu. Lesão e Ra. Ambos os lados estão procurando. Se eu os seguir, encontrarei o Etche. Ele descobriu os 2 homens no rio. São eles. Aquela caixa, aquela arma inconfundida. É tudo por causa desse maldito peixe. Mordiu minha armadura. A força de mordida do peixe é incrível. Ele marca 3 ternos. Esqueça o peixe. Vamos ver se o Etche está escondido aqui. Se encontrarmos, podemos obter uma nova armadura. O homem blindado saiu rápido, deixando uma rasta de energia preta-roxa. Lin Hao assistiu, surpreso. Porra, ele é rápido, mesmo mais rápido que na água, não é o rival na terra. Ele ouviu passos. O que é isso? Ele seguiu o som e empurrou um ramo lateral, Jawa. Jawa disparou contra uma criatura grotesca que se torceu no chão. Lin Hao rapidamente cobriu o nariz e a boca. Isso é nojento. Foco. A sereia chateou e o envolveu na cabeça. Este não é o momento de julgamentos estéticos. Jawa entrou em contato com a equipe dragão. Encontrei as coordenadas de envio de ET. Proceda com cuidado. O homem blindado emergiu dos arbustos com um sorriso siniestro no rosto. O líder da equipe Lua é uma coincidência. Ele apontou sua lâmina para ela. É ruim, então ele correu. De repente, uma figura apareceu, irradiando energia azul e vermelha, parando o homem blindado em suas trilhas. Rachaduras apareceram no chão sob seus pés. Você quer matá-la? Diz-o de novo. Quem você quer matar? O tempo está se acabando. Lin estreitou os olhos, enquanto a energia estalava em sua mão. Ele virou a lâmina e esfaqueou no peito do homem. Quem é você? O homem respirou e sangue fluiu dos lábios. Ele olhou para Lin Hao e depois abriu os olhos para reconhecer. É você. Ele riu loucamente. Você não é diferente de mim. Ele puxou a lâmina do peito e lançou em direção a Zhao. Lin Hao e Shao responderam instantaneamente. Zhao habilmente evitou a lâmina que se arrastou pelo chão atrás dela. Ela olhou para Lin Hao com os olhos abrindo de descrença. Olá, quero machucar minha esposa? O punho de Lin Hao se encontrou com um relâmpago. Você está buscando a própria morte. Ele deu um soco à pessoa novamente e a força do golpe o eliminou. Zhao correu em direção a Lin Hao, mas pulou para o lago e desapareceu. Lin Ha. Ela chorou e chegou à costa vazia. Foi ele. A pessoa que eu procurei. Mas por que ele liderou o coração dela? Eu não estava enganado, foi ele. Qual é a situação aqui? Lin Hao lançou um olhar profundo para ela sob a água. Desculpe, Joe. Ainda não é hora. Ambos temos nossa missão. A sereia cheirou. Tão tocando um jovem casal separado pelo destino. Lin Hao se encolheu. Isso é descarinho. O que eu queria dizer é que ele olhou para as barbatanas. Na minha forma humana, sinto diferente. Embora não haja recompensa para sua forma humana, sua experiência de combate e espírito transferem para sua forma de carpa. A sereia detalhou. Joe recuperou a calma e entrou em contato com a equipe dragão. Os feridos escaparam. Pesquisar a área. Estou enviando coordenadas. Está tentando escapar, a sereia disse pensando. Mas para onde pode ir? Os olhos de Lin Hao se abriram. Eu sei que está procurando seu navio, mas onde está? A sereia olhou para ele vaziamente. Lin Hao sorriu e começou a lisonjeá-la. Você é o melhor e o sistema mais bonito do mundo. Você pode me ajudar a encontrar o navio? Ela o empurrou para longe. Como posso fazer isso? Você me ajudou a evitar a detecção. Você pode sentir sinais eletrônicos, certo? Como se fosse um navio. Você acha que está conectado ao Bluetooth? Ela disse irritada. Mas ela teve uma ideia. Os dados fluíram diante de seus olhos. Encontrou-o na montanha. Está na cúpula. Lin Hao nadou em direção a cume a uma velocidade incrível. Por que tanta pressa? A sereia perguntou, tentando acompanhar. Nós temos que agir rápido. Ele respondeu. Seus olhos brilharam de determinação. Eu não posso deixá-lo escapar. Provavelmente é um escoteiro. Se enviar informações de volta, estaremos em mais problemas. Os feridos tropeçaram ao longo da margem do rio.
o corpo vazava fluido roxo. O peixe de serra emergiu, sorriu, mergulhou de novo e os devorou. Lin cheira a sangue. O que é isso? Ele nadou em direção ao cheiro e alertou que o inimigo era mais poderoso. O lanche de chá de peixe sentiu algo e virou-se. Agora, como Lin rugiu e carregou. Está ferido. Esta é a minha chance. Ele ativou suas habilidades e seu corpo brilhou com poder. Ele bateu com o chifre no olho do Ti e gritou e balançou a arma. Lin Hao escapou agilmente, bateu a cauda e acertou a arma. Sente falta de mim. Agora o quê? Ele pegou o buzino mais profundo. De repente, o braço T estendeu e agarrou a arma. Ele balançou e a lâmina cortou os chifres de Lin Hao. Fiscalizas, gripe. Eu já vi esse movimento antes. É tudo isso que você tem? Contando com o equipamento, Lin Hao retroceu. O T segurou os olhos feridos. Isso dói. Lin Hao rugiu, seus olhos brilharam. E saltou. É uma lâmina habla afiada. Lin Hao mal viu que estava chegando. A lâmina atingiu sua cabeça e quebrou o chifre. Ele rugiu ferozmente, mordeu o braço e o arrancou de forma terrível. E agora? Ele riu e olhou para ele. Seus olhos permaneceram brilhantes e seu outro braço começou a brilhar com poder. O que diabos? E bateu Lin Hao, deixando-o voar. Ele perdeu a consciência. Olá, acorde. A sereia chorou e o puxou para cima. Não posso ajudá-lo muito, não seja imprudente. Lin Hao abriu os olhos e estava desapontado. Não se deixe ser surpreendido sozinho na próxima vez. O Echu bateu novamente, quebrando a barreira de proteção da sereia. Este cara, a sereia suspirou. Lin Hao deu uma pancada forte no chão. Ele ficou doente e se levantou. Você me emboscou. O Et rugiu e atacou novamente. Lin Hao escapou e quase evitou o golpe. Ele é rápido, mas por que minha cauda se sente tão pesada? Ele percebeu que o Et estava segurando a cauda de um peixe. O Et riu, seus olhos brilharam. Lin Hao ativou escamas de chama e seu corpo foi engolido por chamas azuis. O Et recuou e suas mãos queimaram. O que você está fazendo? Lin Hao sorriu e seus olhos estavam cheios de malicidade. Ele carregou, chutou o Et com sua poderosa cauda e mordeu o ombro e se recusou a soltar. O chá gritou e depois entrou em colapso. Lin Hao continuou a agressão até que o chá parou de se mover. Finalmente ele suspirou e as chamas se apagaram. Pesquisar lá. Se você não o encontrar, eu vou te dar de alimentação ao cão. Lin Hao olhou para cima. Mais deles. Não posso deixá-los me ver. Ele nadou para embora. E se estiver morto? Morto. Quem pode matá-lo? Lin Hao surgiu e ouviu. Não posso deixá-los encontrar o corpo. Ele se queimou e um olhar sombrio no rosto. É hora de se livrar das evidências. Ele começou a devorar Et Ponding, consumiu o guerreiro de nível 6 para ganhar 30.000 pontos de evolução 30.000. Lin, como os olhos se abriram. Isso é muito, é hora de elevar o nível. A sereia sorriu. Pontuação, 30.000 pontos. Eu quero saber em que eu vou evoluir. Uma luz azul o envolveu. Ele abriu os olhos, olhou para as mãos e depois para a sereia. Como eu sou? Incrível, ela exclamou. Ele tem braços e pernas, uma cauda poderosa, dentes mais afiados e um rosto mais humano. Ele é uma salamandra de escala de chama. O quê? O que é isso? Ele gagueou. Ele olhou para a sereia, perplexo. Uma salamandra? Eu evoluí para um anfíbio depois de me transformar em uma salamandra de escala de chama. Linha olhou para si mesmo com descrença. O quê? Ele examinou seus novos membros e flexionou as garras. Eu tenho braços e pernas exatamente como sempre desejei ter. Ele sorriu. Agora eu posso me mover livremente e sou muito mais forte. Nas longas montanhas de Shen, um artesanato elegante e futurista está escondido em um espaço livre. E a organização de guardas patrulha o perímetro. Fique alerta, estamos esperando que o chefe traga de volta o nosso equipamento. Um guarda disse. Certo. Outro respondeu. De repente, um desfogo vermelho disparou da água, cortando a garganta deles. Quem está lá? Um guarda respirou antes de cair. Lin Hao, em sua forma de salamandra, rasteou em direção à nave. Você já tem o ponto de evolução. O que você está fazendo? A sereia perguntou curiosamente. Lin Hao gestou em direção à nave. Eu não quero que eles tenham esse artesanato. Dentro do artesanato, um membro da organização estava ouvindo música. Passos se aproximaram. Lin Hao, em forma humana, foi atacado. O membro da organização esquivou e surpreendeu. Que diabos, quem és você? A figura sombríaca mudou e se transformou em uma escala de chama. O homem olhou com horror e congelou no lugar.
Lin Hao correu e mordeu com força. Você quer me pelar? O homem respirou e o sangue estava grinzindo na garganta. A tumulta alertou outros guardas. Eles correram para o local, mas foram encontrados por uma monstruosa salamandra. Seus olhos brilharam e garras pingaram sangue. Fique para trás, fique longe. Um guarda gritou. Lin como atacado. Havia garras, dentes, gritos e armas enchendo o ar. Um momento depois, silêncio. Lin como ficou no meio da massacre, os corpos dos guardas espalhados pelo barco. Eu me sinto mais leve, ele murmurou e flexionou as garras. Minha força e velocidade aumentaram dramaticamente. Eu não estou mais preso na água? Isso é incrível. Ele se transformou de volta em um homem e chutou um cadáver próximo para baixo. Você está muito alto. Ele olhou ao redor do cockpit do barco, olhou para as luzes piscantes e os controles complexos. Não sei o que isso significa. A sereia examinou o controle. Olha. Ela apontou para uma caixa debaixo do console. Lin Hao pegou a caixa e os olhos iluminaram. Eu sabia que haveria algo bom aqui. Ele pegou a caixa no bolso e caminhou para a saída. Voltaram para fora, eles olharam para a embarcação. Você não vai deixá-lo aqui, certo? A sereia perguntou esperando que a equipe dragão a encontrasse. Como mais eu posso entrar em contato com eles? Quando os drones deles chegarão a essa área? Lin Hao Grind, eu tenho uma ideia. Eles correram em direção à cerca do perímetro e a incendiaram. Eu tenho maiores esperanças no seu plano, a sereia disse secamente. Se você não consegue entender, não critique. Lin repostou. Não há melhor maneira. Assim posso alertar Zhao sem revelar minha identidade. A nave foi engolida por chamas. O membro da equipe dragão notou o incêndio florestal e rapidamente relatou ao capitão. Capitão, isso pode ser o trabalho da criatura mutada novamente? O homem de branco parecia perceber algo e respondeu. É interessante, eu quero estudar. Zhao, observando a cena, acariciou o queixo pensando. Boa pergunta. Isso requer investigação, uma nave espacial inteira. Ela percebeu que não podia aprofundar muito. Se investigarmos mais, descobriremos Lin. Como está a identidade Zhou? Um frante. Eu nem o encontrei ainda. Agora isso pode levá-lo a ser assombrado. Ela mudou de pensamentos. O homem de branco acariciou seu queixo e pensou em voz alta. Podemos deixar de lado essas criaturas estranhas por enquanto. Mas e as armas deles? Eles também podem se ir? Ainda não encontramos nenhum. Poderia comê-los? Quão ridículo, o homem de branco se perguntou. Lin está ocupado enterrando armas. Ele examinou seu trabalho artístico e satisfez a sereia. Tudo isso trabalha para destruir um navio perfeitamente bom. Como é que Lin, encou de ombros, o que mais eu posso fazer? Minhas pequenas mãos humanas são inúteis contra essa coisa. Temos que desativá-lo de alguma forma, certo? A sereia disse ironicamente. Lin, como deitar, relaxar, evoluir de peixes para anfíbios. Minha evolução está acelerando. Eu posso realmente me tornar um dragão um dia. Jin missão normal, consumir 10 enguias. Recompensa 5/10. A missão rotineira da Cama Branca consome 100 camarões de rios e oferece uma recompensa de 0,1 centésimos. Cama Branca. Ding difícil missão consome 10 criaturas mutadas. 3/10 recompensa Cama Azul. Ding difícil missão consome tirano mutado dragão. 0,1 recompensa Cama Roxa. Ding difícil missão consome primeiro guerreiro besta. 6 recompensa. Melhorou significativamente a função cardíaca pulmonar. Ding difícil missão consome nível para guerreiro besta. 6 recompensa. Visão melhorada significativamente. O que diabos? Lin exclamou. Consumir 6 camadas para animais guerreiros. Esta é uma missão suicida, não uma missão. Deixe em branco, a sereia disse encolher de ombros. Lin sentiu um profundo desespero. Era como estar na escola novamente. Uma página inteira de respostas em branco. Ele abriu o mapa. Vamos lá. Eles desapareceram na água. Eles reapareceram em uma floresta escura. Centenas de enguias mutadas se torçam em um rio próximo. Você não vai comer essas? A sereia perguntou. Eu pensei que odiavas enguias. Ainda não. Outro lote está chegando. Lin respondeu como assistir um homem jogando outro recipiente de enguias no rio. Tudo bem, já acabou. Vamos tomar uma bebida. O homem disse ao companheiro. Você está em contato, vamos ser desperdiçados. Bolhas subaquáticas subiram para a superfície. Um pescador próximo virou-se e surpreendeu. O que é isso? Antes que ele pudesse reagir, Lin surgiu e o explodiu com um poderoso jato de água. Ambos os pescadores estavam molhados. O que diabos? Um deles notou que a enguia mutada se torceu nele.
Oh meu Deus, demônio! Enguia mutada. Ele gritou e assustado quando a enguia rastejou no rosto dele. Eu disse que isto aconteceria. Espere por mim. Eles correram e gritaram. Como é que Lin? Veja-os fugir. Eles parecem estar na organização L. Não devem estar atrás de mim. O que eles estão fazendo? Ele rastejou para a costa e pesquisou a área. Além das enguias, o que mais eles jogaram aqui? Ele olhou para a água ondulada e notou luzes vermelhas piscando à distância. Isso é uma luz, eu estou alucinando? Ele pulou de volta para a água e nadou em direção à luz. Não, eu não estou a ver coisas. Um enxame de lagartos gigantes levantou garras e avançou em direção a ele. Um pulou, uma garra rompeu a centímetros do rosto dele. Carangustos mutados. Tantos eles são enormes. Lin, como os olhos estão brilhados. Festa de lagangustos. É uma pena que não tenho especiarias. Isso precisa ser picante. O lagarto principal sinalizou seu enxame para atacar. Lin Hao libertou de uma torrente de chamas. Carangustos assados. Ele sorriu e correu em direção ao lagusto agora cozido. Jing consumiu lagartos mutados juvenis e ganhou 100 pontos de evolução. De repente, o lagarto-chefe atacou. Suas garras perderam a cabeça de Lin Yiqiu. Ele olhou para a loja com impressão. Eu não posso subestimar essas coisas. Ele recuou e foi cauteloso. O lagarto recuou, e os olhos ficaram olhados para ele. É rápido. Acho que o tamanho diminuiria. Ele atacou novamente, visando sua cabeça. Seus movimentos são borrados. Lin quase não escapou. É um caçador de curto alcance. Ele atingiu o lagarto ferozmente com o chifre. O lagarto pegou seus chifres nas garras. O Lin Hao ficou preso. Sério. Ele sorriu e descobriu os dentes. Isso costumava ser um problema, mas agora eu tenho membros. Ele espremeu as garras do lagarto e quebrou-as. Ele levantou as garras e se preparou para um golpe final. O lagangusto o explodiu com um feixe de energia vermelho escuro e depois recuou. A mão do Lin Hao estava ferida, sangrando. Antes que ele pudesse reagir, o lagarto se lançou novamente, com garras voltadas para o braço ferido. Lin Hao liberou uma escama de chama e um brilhante fogo azul explodiu ao seu redor. O lagusto foi cozido imediatamente. Lin Hao devorou e crugou alegremente. Você pensou que podia me levar? Ele murmurou e cortou os dentes com um galho. A carne é boa, mas a casca é muito resistente. Jing, missão difícil, consumo de 10 criaturas mutadas, 10 tendas, recompensa cofre de tesouro azul, concluiu uma festa de lagartos e uma missão concluída. Muito bom, ele sorriu e verificou seu sistema. É hora de abrir o cofre do tesouro. Uma luz suave emergiu do peito e girou ao redor dele. Ele olhou para a antecipação. Olha, eu vou te mostrar uma coisa, ele disse à sereia. Ela virou-se curiosa. O que ele está fazendo agora? Lin Hao liberou um torrente de fogo, eletricidade e vento preto que rodia como a respiração atômica. A água ao seu redor ferveu. A sereia olhou sem palavras. Ele pode respirar fogo debaixo da água. Quão poderoso será na terra? Lin Hao sorriu e colocou uma pose. Que legal!